Capítulo 581. Iniciando o contra-ataque. É muito desgastante usar a linhagem da Criança do Sol para um antigo experimento de ignição da linhagem. Além disso, o clã Ouroboros está prestes a travar uma guerra contra as forças aliadas do Relâmpago de Júpiter. Depois disso, ainda preciso procurar por formações de feitiço de temperar o corpo e explorar o mundo gelado. Preciso de métodos extremamente poderosos que possam inspirar terror. Leilin acariciou seu queixo. Com sua força atual, ele poderia escapar de uma lua radiante, mas ele não tinha nada que pudesse ameaçá-los. Por isso, ele precisava de trunfos poderosos e intimidantes. A transformação da serpente Kemoyin, sendo uma arte arcana da Estrela da Manhã, era de fato uma, mas as pessoas aprenderiam a combatê-la se usasse com muita frequência. Leilin estava procurando preparar algumas outras técnicas de matança. Usar uma linhagem rank 6 para criar uma única linhagem de sangue deveria ser suficiente para ameaçar a vida de uma lua radiante, certo? Leilin previu, embora seja uma pena, não há outra escolha. Uma impressão de linhagem poderia ser capaz de mostrar a força de certos seres antigos quando eles estavam no auge. Mesmo um ataque a tais forças era assustador. No passado, Leilin não podia fazer nada com a linhagem sanguínea da Criança do Sol, mesmo que ele tivesse esses pensamentos. Agora, no entanto, não só ele tinha subido ao pico da Estrela da Manhã e obtido um enorme impulso na força, ele também ganhou controle sobre as chamas de Phoenix, que poderiam rivalizar com as chamas deste Sol. Por essa razão, criar uma marca de sangue era uma possibilidade real. Vamos começar. Leilin observou o sol flamejante dourado no coração da sala secreta e respirou fundo. Chamas negras densas e demoníacas foram emitidas de suas palmas e explodiram na forma de um fio fino. A criação da marca da linhagem levou alguns dias. Quando Gilbert e o resto da Torre do Mago estavam começando a ficar impacientes, Leilin apareceu diante deles. Eles podiam sentir que algo era diferente sobre ele, mas Gilbert e os outros não conseguiam identificá-lo. Eu tomei minha decisão. Reúna o exército e começaremos a recuperar nosso território perdido. Leilin usava um manto de magus platinado e usava luvas brancas. Seu temperamento era cheio de dignidade e, ao ouvir sua declaração, vários Warlocks do clã Ouroboros começaram a aplaudir. Eles estavam esperando por este dia por muito tempo. Depois de se mostrar e colocar os corações de todos à vontade, Leilin mandou Gilbert e o resto embora e tirou as luvas. Observando a parte de trás de suas mãos, seu rosto não conseguia esconder o êxtase que ele estava sentindo. Runas complicadas na forma de um sol ocupavam as costas de ambas as mãos. A camada mais externa era um anel de chamas negras, como se fosse um selo para armazenar o poder do sol em suas mãos. Com o apoio do Shipai e a supressão das chamas da Fênix, finalmente moldei a linhagem sanguínea da Criança do Sol em uma linhagem sanguínea. Leilin prestou muita atenção nas impressões da linhagem. Depois de um longo tempo, ele suspirou profundamente e usou as luvas mais uma vez. Eu não esperava que o sangue fosse suficiente para formar duas impressões. E eu posso até sentir que a Fireplume está nutrindo essas impressões em minhas mãos, alterando-as de alguma forma. Eles parecem ter sido atualizados. Se eu fosse ativar isso de repente, mesmo o Rank 5 não seria capaz de resistir ao ataque. O Fireplume de Leilin e a linhagem sanguínea da Criança do Sol tiveram uma resposta misteriosa um ao outro, e o poder da marca da linha de sangue estava sendo nutrido e amplificado. O AI-Chip estimou que cada uma dessas duas marcas de linhagem era tão forte quanto 2 ataques totais do antigo posto 6 da Criança do Sol. Com uma técnica de matança tão grande com ele, Leilin agora tinha algo em que contar e estava totalmente confiante em travar essa guerra. Green Flame City. Esta fortaleza que funcionava como a ponte entre as forças aliadas e Phosphorescence Swamp, também era uma região estratégica-chave para o clã Ouroboros. Desde que a Legião do Céu tinha tomado este lugar, esta fortaleza estava nas mãos das forças aliadas. Até mesmo os plebeus haviam aceitado esse fato. Gradualmente, depois de alguns anos, eles haviam se recuperado dos incêndios da guerra antes e agora mostravam sinais de prosperidade. Não importa qual organização de magus os governe, nenhum atacaria humanos normais sem razão. Portanto, sua lealdade não é garantida. Praticamente todos os líderes serão facilmente aceitos, ou devo dizer, esse é o instinto de sobrevivência de pessoas com baixo status social. Acima de Green Flame City, Leilin e alguns outros Morningstar Warlocks estavam no ar.
Vendo a cidade próspera, havia pouco que eles pudessem dizer. O clã Ouroboros ocupou esta área por milhares de anos, mas eles nunca esperaram que as pessoas reagissem dessa maneira. Nós nunca tivemos muito interesse nesta área. Tudo bem, desde que eles possam fornecer uma certa quantidade de provisões e materiais, bem como um influxo anual de sangue fresco. Gilbert ficou de lado, um pouco vermelho no rosto. Ah bem. Pelo menos, não teremos que nos sentir mal por arrastá-los de volta à guerra mais uma vez. Emma desdenhou, os olhos completamente vermelhos. A notícia de que as forças aliadas atacaram descaradamente o clã Ouroboros depois que ela desapareceu a irritaram completamente. A fúria de uma estrela da manhã só poderia ser aliviada com sangue fresco. Se você não fizer um movimento, eu vou fazer isso. Emma observou Lelin e os outros que tinham sido convidados como Paul, que estavam imóveis. Rindo friamente, suas vestes começaram a balançar e fazer sons com a brisa. O elfo da chama dos tempos imemoriais, por favor, escute meu decreto e desça, transformando-se em uma chuva de chamas. Emma cantou em voz alta enquanto uma partícula elementar aterrorizante emanava de seu corpo como um buraco negro. Marés elementais intermináveis formaram um tsunami crescente. Um pouco de vermelho apareceu no céu e se acumulou para formar uma camada de densas nuvens flamejantes. Feitiço de grau 4, descida das chamas celestiais. Grandes quantidades de chamas raiavam como meteoros, deixando caudas longas esplêndidas enquanto desciam sobre a cidade de Greyflame. Logo, sons sucessivos de uma explosão podiam ser ouvidos, e uma grande quantidade de chamas negras se formou em todos os lugares. Ataque inimigo. Essas ondulações de energia. Estrela da manhã. Dentro da residência do prefeito da cidade, um sentinela gritou, incrédulo, com os dados que tinham visto na tela. Ao mesmo tempo, ele abaixou a cabeça, fechou os olhos e rezou, grande Senhor. A guerra entre as estrelas da manhã começou mais uma vez. Ele sabia como eram terríveis as guerras entre as estrelas da manhã. Se Greyflame City fosse o campo de batalha, nenhum dos magos de baixa patente como ele seria capaz de escapar. Apenas os feitiços dispersos e grandes quantidades de radiação horrível poderiam facilmente levar suas vidas desprezíveis. Porcaria. A base das forças do dirigível. Depois de orar, esse observador de alarme recordou de repente algo, e sua expressão mudou quando ele ativou uma impressão secreta em suas mãos. Olá. Esta é a base dos dirigíveis. Esta é a residência do prefeito. Este é um aviso de classificação 4. Repito, este é um aviso de classificação 4. Uma estrela da manhã está atacando. Não importa o quanto ele gritou, não houve reação da impressão. Sabendo que as coisas estavam ruins, ele correu para fora da sala de vigilância e imediatamente viu a chuva de chamas. Os sons violentos das explosões que os acompanhavam significavam que a base da aeronave estacionada ao lado da cidade Chama Verde agora estava presa nas chamas ardentes. É tarde demais. Ele riu amargamente, prestes a deixar o campo de batalha. Rumble. Chamas meteóricas quentes e efervescentes caíram, e o envolveram, as chamas ferozes queimando violentamente. Aviso, aviso. Energia da barreira foi consumida. Não é possível manter a defesa energética. Os sons penetrantes de alertas podiam ser ouvidos em todos os lugares da base. Em toda parte, havia magos em pânico e pessoal tecnológico, e o interior da base da aeronave estava em caos. Ocasionalmente, algumas aeronaves voavam e, em seguida, eram impiedosamente atingidas no chão por alguns braços negros gigantescos, causando grandes faíscas na base. Essas aeronaves não são nem um pouco ruins, mas é uma pena que elas sejam inúteis para mim. Lelin suspirou, mas suas mãos não pararam de se mover. Grandes figuras negras gigantes da serpente Kemoin riscavam os céus, absorvendo a força vital sem cuidado. Todos os inimigos nas proximidades dessas figuras tiveram sua força vital sugada e transformada em cadáveres secos, sem nem mesmo um pouco de umidade. O clã Ouroboros era incapaz de lidar com tantas aeronaves e, além disso, os preparativos depois da guerra seriam muito problemáticos. Lelin não se incomodou em discutir com as estrelas da manhã sobre isso, e achou mais fácil destruir a frota. Pare. Tais ações, desenfreadas imediatamente deram origem à fúria de outros magos. Um raio de luz azul saiu e apareceu diante de Lelin e dos outros, revelando a figura de um jovem mago.
As ondulações de uma estrela da manhã também estavam sendo emanadas do corpo desse jovem mago. De seus olhos brilhantes que haviam visto os caminhos do mundo, agora havia apenas raiva. No entanto, depois de ver Lelin, Paul e os outros, que chegaram a 6 Morningstars trabalhando juntos, suas pupilas encolheram levemente, e o medo apareceu em seu rosto. Duque Falier, você está planejando destruir o Tratado de Paz de antes. Lelin conhecia esse mago. Ele foi uma das estrelas da manhã que cercaram o clã Ouroboros, e foi um dos líderes das organizações que dependiam do raio de Júpiter. Claro, para o atual Lelin, ele era tão fraco quanto uma formiga. Tratado de Paz. HMPH. Isso foi apenas um armistício temporário. Emma deu um passo à frente. Um esporo em forma de serpente pousou em Green Flame City abaixo. Bang! O esporo se agarrava ao corpo de um magus, e o medo era aparente em seu rosto quando muitas verrugas apareceram em seu corpo. Bang! 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 Segundos depois, as verrugas se abriram, e ainda mais esporos voaram para fora. Em um curto período de tempo, toda a Green Flame City afundou em um abismo de sofrimento. Você. O mago da estrela da manhã estava ansioso, mas não levantou a mão. Com 6 Morningstar Warlocks aqui, ele seria o único em apuros no momento em que ele fez um movimento. Assim, ele só podia olhar para Emma com ódio. Sua Alteza do Relâmpago de Júpiter não vai deixar você sair. Eu vou esperar. Lelin riu e deu um passo para frente enquanto continuava a conversa. Claro, aos olhos de estranhos, ele ficou completamente insano. Mesmo com 3 duques Kemoin juntando as mãos, assim como o apoio da União dos Bruxos, era ingênuo pensar que eles seriam capazes de desafiar uma lua radiante. Essa estrela da manhã começou a rir, mas imediatamente percebeu que algo era estranho. Apenas Lelin fora de todos os Warlocks aqui, avançou recentemente. É compreensível se ele não entende a lacuna entre eles, mas como pode Gilbert e os outros não conhecerem o poder de uma verdadeira lua radiante? Por que eles parecem tão relaxados? Capítulo 582. Recuperando terra. Cada magus possuía conhecimento e sabedoria que ultrapassava em muito dos homens comuns. Como tal pessoa poderia conscientemente provocar posto 5. Havia apenas 2 maneiras que tal coisa aconteceria. Eles estavam absolutamente confiantes na vitória, ou tinham um trunfo que lhes garantia suas vidas. Embora essa estrela da manhã não pudesse adivinhar o que o trunfo Lelin e o resto tinham, ele poderia dizer que a situação hoje não estava a seu favor. Tudo bem. Dê-me 5 minutos e ordenarei que todos os meus magos se retirem. Vou deixar a Green Flame City para você. Ele cedeu, ainda que com relutância. A cidade e o território eram todos pequenos assuntos para ele. Seus magos eram o que realmente importava, e ele não hesitou em fazer essa escolha, mesmo que não estivesse disposto. Não há necessidade disso. O que quer que o clã Ouroboros tenha perdido, nós o recuperaremos com nossa própria força. Gilbert sacudiu a cabeça rejeitou a sugestão da outra parte. Além disso, mesmo que seja você, quem ousar ofender nosso clã Ouroboros terá que pagar o preço, acrescentou Lelin do núcleo do grupo de Warlocks. O quê? O inimigo magus da estrela da manhã ficou enfurecido. O Nervo. Você se atreve a me ameaçar? Ele ficou furioso. A estrela da manhã magia dominava o continente central. Com suas artes da estrela da manhã, arcana, eles tinham trunfos capazes de derrubar seus oponentes, e assim desenvolveram um orgulho enraizado na crença de que eles eram inigualáveis. Ele reconheceu que tinha sido derrotado, e tomando a iniciativa e retirando já estava dando a cara do seu oponente. No entanto, os Warlocks do clã Ouroboros queriam que ele pagasse um preço. Lunáticos. Vocês, bando de bruxos Kemoin, são todos lunáticos. A expressão da estrela da manhã ficou gelada. Se ele soubesse das realizações de batalha anteriores de Lelin, ele não ousaria dizer coisas como essa. Agora, porém, o magus estava determinado a ensinar uma lição a Lelin, e a energia elementar aterrorizante se reunia em seu corpo como anéis de luz formados um após o outro. Estrela da manhã arte arcana. Paul e os outros exclamaram em choque. É isso mesmo. Já que você não sabe o que é bom para você, então deixe esta área ser completamente destruída. A estrela da manhã magus gritou loucamente. Se uma estrela da manhã desconsiderasse tudo, o território do clã Ouroboros estaria arruinado. Fique de pé. Deixe-me fazer isso. Inesperadamente, os Warlocks que se opunham a ele não haviam se retirado de suas ameaças.
Em vez disso, Lei saiu. Uma simples estrela da manhã recém-avançada vai me impedir? Essa estrela da manhã de repente teve o desejo de rir. Logo, porém, esse sorriso ficou rígido. HSSSSS. Juntamente com grandes quantidades de chamas negras demoníacas, o gigante fantasma de uma serpente apareceu atrás das costas de Lei. Esta grande serpente era bastante similar à serpente gigante que Emoim do clã Ouroboros, mas havia padrões vermelhos nas escamas e grandes quantidades de chamas negras entrelaçadas ao redor de seu corpo. Era como se estivesse coberto por uma camada de armadura flamejante. Um campo de força ainda mais aterrorizante do que aqueles de antigos seres de nível 4 se espalham, cobrindo-o. Crack! Os anéis de luz se romperam, e a energia da massa pontiaguda do Morningstar Magus começou a vazar e entrar nas chamas negras. O que monstro é esse? A expressão do Morningstar Magus mudou, lamentando-se de encher sua mente. Ele agora sabia que esse Morningstar recém-avançado era o mais aterrorizante desse grupo de Warlocks. HSSSS. A enorme serpente rosnou e devorou a estrela da manhã. Rumble. Ar balançou e criou ondas de choque. Gilbert, Em e o resto lançaram olhares um para o outro e começaram a estabilizar o espaço ao redor deles. Hoje. Um momento depois, uma figura azul escapou da serpente fantasma gigante, fazendo um som estranho quando ele fugiu lamentavelmente. Lei permaneceu quieto onde ele estava, nem mesmo uma ruga em suas roupas ou um fio de cabelo solto que se projetava para fora. Ele não continuou a perseguir. Por que você o deixou ir? Gilbert e Emo perguntaram. Eles sabiam que era intencional por parte de Lei, afinal eles tinham visto pessoalmente sua coragem. Nosso objetivo agora é recuperar nosso território. Agora não é hora de começar as guerras com os outros. Batalhas entre as estrelas da manhã atrairiam a atenção de monks de Breaking Down. Lei sacudiu a cabeça. Além disso, os ferimentos em seu corpo levarão algumas centenas de anos para cicatrizar. Não há necessidade de notá-lo no futuro. Tinha que ser dito que Lei era muito meticuloso em alguns assuntos. Gilbert e Emma procuraram dar-lhe aprovação. Lei, você é tão incrível. Goldines. Essa foi uma estrela da manhã. Felipe estava boquiaberto. Ele tinha que admitir que o que ele tinha visto hoje era simplesmente incrível, e algo raramente visto até mesmo em sua longa vida. Lei poderia, na verdade, suprimir um Magus, interrompendo-os enquanto eles estavam executando sua arte arcana da estrela da manhã. Ele feriu gravemente seu oponente e estava confiante em matá-los. Esta não foi uma força que pertencia ao nível 4 esse. Era o poder que só a grande classificação 5 magia possuía. Lei, sua graça. Você já avançou para a classificação 5? Paul fez uma pergunta que Gilbert e Emma também queriam saber. Claro que não. Lei balançou a cabeça, mas isso só deu a Paul a sensação de que ele era enigmático e imensurável. Tudo bem. Já que a estrela da manhã já foi expulsa, a cidade da chama verde voltará para os braços do nosso clã Ouroboros. Gilbert disse algumas palavras para uma marca secreta, e logo tropas, formadas por vários Warlocks de alta patente chegaram ao local. Já tendo sido atacado por um feitiço rank 4 e vendo sua estrela da manhã fugir derrotada, os magos do alto escalão do inimigo não tinham planos de lutar. Portais de teletransporte brilhavam e as pessoas voavam para longe enquanto fugiam. Green Flame City retornou ao controle dos Warlocks em menos de uma hora. Eu me lembro que este lugar pertenceu à família Mair, certo? Emma falou, sugerindo alguma coisa. Sim. Como a família Mair não protegeu seu território apropriadamente, sugiro que reduzamos suas terras e levemos a Green Flame City, dando-a outra nobreza da linhagem. Gilbert falou imediatamente. Este foi um rearranjo de poder. Com o aumento abrupto e poderoso de Lei, assim como a queda do primeiro ancião original, havia definitivamente conflitos de interesse quando se tratava da alocação de benefícios. A guerra foi uma desculpa perfeita para fazer mudanças nisso. Lei permaneceu em silêncio ao lado, não parecendo ter nenhuma intenção de tomar o poder. No entanto, mesmo pessoas de fora como Paul e Pili poderiam dizer que a maioria dos territórios que estavam sendo recuperados definitivamente seria colocada sob a família Falier de Lei e a família Serpente de Sangue de Freya. Depois da guerra, a Serpente de Sangue e as famílias Falier subiram imediatamente no poder. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Tudo bem, vamos para a próxima área.
Uma vez que todos os assuntos da Green Flame City foram atendidos, alguns Wallocks imediatamente continuaram em uma nova jornada. Com Leilin junto com Gilbert e Emma como apoio, as organizações que confiaram no Relâmpago de Júpiter e tinham apenas um ou dois Reis Magos da Manhã foram varridos. Enquanto Philippe e Paul não fizeram nada, apenas sua presença representou a posição da União Wallok. Mesmo o Rank 5 Magie teve que reconsiderar as consequências. Assim, as linhas de frente foram empurradas para frente sem problemas. Em menos de um mês, todas as terras ocupadas haviam retornado aos feiticeiros do clã Ouroboros. Naturalmente, houve mudanças naturais quando se tratou de alocação, mas nenhum Warlock ousou reclamar. Ah! Onyx Castle. Estou de volta. Leilin estava em cima do castelo Onyx em seu território e ficou sem palavras. A Magus Tower não muito distante já havia sido derrubada pela família Wakeart. É claro, eles imediatamente compensaram Leilin com uma nova torre de Magus Morningstar. O castelo de Onyx abaixo obviamente tinha sido destruído e reconstruído. Essa deve ter sido a família Wakeart tentando agradar a ele desde que eles já estavam aqui. Você está muito familiarizado com o Rei da Montanha Azul. No momento em que você chegou, ele imediatamente retirou suas tropas e até parecia impaciente em fazê-lo. Eu só tenho algo sobre ele, então somos aliados temporários. Leilin balançou a cabeça e riu. Temporária? Emma observou o sorriso profundo de Leilin, sentindo-se de repente como se a brisa do céu estivesse levemente fria. Ela começou a chorar pela família Wakeart. A notícia chegou de que os pântanos da Cobra Verde foram levados de volta. Nosso clã Ouroboros agora recuperou todo o seu território passado. A figura de Gilbert apareceu ao lado de Leilin. Suspiro em seu tom. O que devemos fazer em seguida? Nada. Apenas trabalhe na consolidação de nossos territórios originais. Leilin sabia quando parar. Embora ele não soubesse se era sua existência ou a intimidação da União dos Bruxos, o Relâmpago de Júpiter tinha mostrado um alto grau de tolerância em relação às atividades recentes do clã Ouroboros, e praticamente não interferiu em nada. Foi também por isso que Leilin e o resto conseguiram recuperar seus territórios tão rapidamente. Claro, Leilin não acreditava que eles tivessem medo dele ou do sindicato. Zegna provavelmente tinha algo mais importante para se concentrar, razão pela qual ele estava temporariamente suportando suas atividades. Enquanto ele matasse Leilin, o clã Ouroboros se desmoronaria rapidamente, mesmo que ocupassem metade do continente central. Leilin sempre teve sua guarda contra esta lua radiante. O clã Ouroboros expulsou completamente nossas organizações e restaurou seus territórios. No Lava World, Wad trouxe um grupo de Wallocks de alto nível e está por aí aniquilando a organização Mobius. Droga, nada. Leilin, Wad. Um dia, eu enterrarei seus crânios sob os degraus do meu palácio. Terei suas almas chorando dentro das chamas das minhas luzes. Os olhos de Zegna estavam vermelhos quando ele mandou o jornal Morningstar Magus embora. Recentemente, tudo o que estava sendo entregue a ele foi uma má notícia. Wad tinha conseguido as coordenadas para o mundo da lava, trazendo um grupo inteiro e competindo por território com ele. Suas ações anteriores haviam perdido sua amizade com Scarlet e Archibald também se tornara hostil com ele depois desse assunto. Enquanto Zegna estava em péssimo estado preocupando-se com estes, Leilin, enquanto isso, havia recuperado todo o território que uma vez pertenceu ao clã Ouroboros. Capítulo 583 Lagoa da Lamentação. Lagoa da Lamentação é tudo culpa sua, Narsa. Você não disse que, enquanto usarmos as coordenadas do mundo da lava como uma armadilha, podemos nos livrar delas e fazê-las desaparecer em uma divisão espacial. Você disse que ninguém saberia. A runa da lua na testa de Zegna diminuiu quando ele estreitou os olhos. Como eu poderia saber que 3 Morningstar Wallocks, quando se uniram, eram tão poderosos quanto um Magus da lua radiante? A misteriosa voz feminina soava como a de uma garotinha mimada. Você está me chamando de inútil. Veias surgiram na testa de Zegna. O que? Como eu poderia fazer uma coisa dessas? Você é minha aluna, afinal de contas. A voz da menininha foi repentinamente substituída por uma madura. Tudo o que temos é um comércio, uma troca de benefícios. Zegna estava respirando pesadamente quando lhe afirmou esse fato. Tudo bem. Eu sei o que você quer. Wad está lutando com você pelo mundo da lava, e Leilin está desafiando seu poder no continente central. Mas tudo isso não importa.
Enquanto tivermos sucesso em nosso plano, você pode avançar para amanhecer e se tornar um rei. Até mesmo apagar todo o Aloconion seria um pedaço de bolo, e muito menos apenas eles. Sua voz era muito gentil e extremamente fácil de ser pego nela. Com as palavras reconfortantes da voz feminina, Zegna reuniu a compostura e voltou para uma câmara secreta escura em sua torre de mago. Passando por camadas de restrições, ninguém encontraria nada na sala, exceto uma fonte circular no centro. Uma grande quantidade de ar negro turbulento fervia dentro dele, e alguns rostos humanos pálidos e inexpressivos estavam flutuando na superfície. Um pequeno fio branco de ar subiu, antes de formar algumas figuras humanas altas que se moviam lentamente ao redor de Zegna. Como é? Eu gastei todos os meus tesouros para isso, e até mesmo. A voz de Zegna baixou. Está parecendo bom. A configuração da Lagoa da Lamentação está quase completa. Tudo o que resta são alguns últimos passos. A voz feminina ficou um pouco fria. Bip. As reservas da marca da linhagem da Criança do Sol foram reforçadas. Bip. A resistência elementar do fogo do hospedeiro aumentou, juntamente com as instruções oportunas do Shipai. A mente de Leilin se afastou um pouco enquanto ele olhava para as runas em forma de sol nas costas de suas mãos. Eu preparei isso especialmente para Zegna, mas ele nem apareceu. Leilin teve que admitir que ele não havia previsto a reação do adversário. Zegna era um vilão de mente estreita, mas ele permaneceu composto sob tal provocação. Isso estava fora das expectativas de Leilin. Ou talvez outra pessoa tenha persuadido a não agir. Leilin acariciou o queixo. Se esse é o caso, deve ser alguém que tenha um status de prestígio no relâmpago de Júpiter. Qual deles é isso? É melhor assim mesmo. Nós recuperamos todo o nosso território, e eu nem precisei usar uma das minhas impressões de linhagem. Essas impressões de linhagem eram quase tão fortes quanto as magias de rank 6. Eles eram definitivamente um trunfo de Leilin, e era melhor que ele continuasse a escondê-los. Além disso, Leilin podia sentir que a marca da linhagem de sangue em sua pele ressoava com a chama de fogo modificada, e eles se complementavam. Com o passar do tempo, essa ressonância tornou-se cada vez mais óbvia. Poderia ser que o antigo filho do Sol estivesse relacionado com a Fênix. Leilin descartou seu próprio pensamento com uma risada. Mentor. Estes são todos os documentos relacionados ao corpo temperado no clã Ouroboros. A porta do escritório abriu e o Snoopy entrou com toneladas de documentos pretos e gravações de bolas de cristal. Todos os documentos haviam sido empilhados na mesa de Leilin, formando uma pequena colina. Ótimo trabalho. Leilin acenou com a cabeça em encorajamento para este aluno prático disto. Ele o mandou embora quando ele começou os documentos. Havia muitos tipos diferentes de aparelhos de gravação no Magus World, e eles vieram em diferentes formas, tamanhos e materiais. Livros feitos de papel real eram muito escassos. Na verdade, Leilin tinha visto até um livro feito inteiramente de bronze antes, assim como livros feitos de osso. Afinal, o clã Ouroboros era uma das principais organizações do continente, e a primeira coisa que Leilin pensou depois de folhear os documentos foi encontrar uma maneira de melhorar sua vitalidade. Os efeitos colaterais do aumento maciço em sua força da alma ainda tinham que ser resolvidos. Além disso, a julgar pela sua saúde atual, havia muito poucos feitiços e métodos de refinamento que seriam úteis para ele. Leilin casualmente abriu um livro denso semelhante a um dicionário. Na pálida página amarelada havia uma rosa colorida, as folhas e pétalas parecendo tremer um pouco. Ah! Querida Triviche! Eu te adoro, adoro seus olhos que são tão perolados Enquanto folheava uma enorme quantidade de conteúdo misturado, ele encontrou o que pareciam ser linhas curtas deixadas para trás por um bardo entediado. O fraseado era pobre e o texto um pouco incoerente. No entanto, Leilin examinou a coisa sem pensar muito. Ele colocou os dedos em um pedaço de papel com marcas levantadas sobre ele, deslizando suavemente através de cada letra. Foi então que algo bizarro aconteceu. Uma linha de fogo apareceu na parte em que Leilin se tocou e o resto das letras começou a se contorcer. Havia até mesmo pequenos pés pretos crescendo sobre eles quando começaram a se rearmar. O texto a seguir contém informações sobre os estágios iniciais da reforma do Old Worms. Somente magos oficiais e acima podem tentar. Outra linha de instrução apareceu, e o Shipai soou ao mesmo tempo. Bip. Objeto que permite a detecção da radiação indutiva.
com base na taxa de atividade da radiação detectada, pode ser transferida para a vitalidade do hospedeiro. Probabilidade: 0,000000000%. Leyland fechou o livro, sentindo-se bastante sem fala. Tais técnicas ocultas e métodos de indução só poderiam ser criados por aqueles na classificação 13 e acima. Rank 1 ou 2 magos que praticavam isso teriam sua vitalidade estimulada e começariam a melhorar. No entanto, tal coisa era muito fraca para Leyland. Reforma através de Odorworms. Há um aumento máximo de 3 vitalidade, e acrescentou resistência contra veneno. Os olhos de Leyland brilharam azuis enquanto ele acariciava seu queixo, mas o novo visual seria simplesmente muito feio. E é inútil para mim, atualmente de qualquer maneira. Ele balançou a cabeça e passou para a próxima fonte. Com sua posição no clã Ouroboros, ele poderia usar qualquer recurso que quisesse. Ele terminou de folhear todos os documentos em alguns dias. Nenhum outro magus teria conseguido realizar muito depois de uma rápida navegação. Eles teriam que gastar tempo para entender e memorizar as informações. Ao contrário deles, no entanto, toda a informação estava agora na memória de Leyland, para nunca mais ser esquecida. Aí Chip, analise os novos dados e procure métodos que possam melhorar minha vitalidade atual, ordenou Leyland. Ele não apenas examinou todos os documentos sobre as formações de refinamento do corpo, como também organizou todos os rumores e lendas relacionados a melhorias na vitalidade, dando tudo para analisar o AI-Chip. Mesmo que ele não tivesse muita fé na biblioteca do clã Ouroboros, apenas algumas pistas eram boas o suficiente para ele. BIP. Pesquisa concluída. Encontramos 3 métodos que servem ao host. Junto com seu relatório, o Chip AI projetou algumas informações na mente de Leyland. 1. Conversão para Dofork. Isso resultará em um aumento de uma vez de 40 de vitalidade. 2. Adquira o título de Virtuoski Sage e entre em contato com o cetro autorizante. Ajudará no avanço da força física do anfitrião em 2 filas de uma vez. 3. Consuma a poção gigante de dragão juntamente com o sacrifício de sangue de Hades. Isso resultará em um aumento aproximado de 10 de vitalidade. Esses foram os 3 métodos que o Chip AI encontrou, os métodos mais adequados ao próprio Leyland. Claro, eles foram deduzidos de rumores e conteúdo científico. Leyland teria que fazer seu próprio trabalho para conseguir todos os recursos necessários para prosseguir com eles. Mesmo assim, era muito melhor para ele do que para os magos que não tinham a menor ideia quando encontravam problemas, tendo que experimentar todos os métodos um por um. Conversão de Dofork. Onde diabos vou encontrar uma formação mágica tão antiga para a conversão da vitalidade? Leyland sorriu amargamente. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Quanto a se tornar um virtuoso céu sábio, ele murmurou enquanto tocava o queixo, afundando no pensamento. O castelo do céu estava sob o controle do monarca dos céus, mas estava aberto a todos os estudiosos. O título de virtuoso céu sábio era um título honorário naquele lugar. Para o rigor dos magos, aqueles que conseguiram obter os títulos, eram todos os mestres dos eruditos. Entrar em contato com o cetro autorizado seria o benefício dos direitos. Havia rumores de que isso poderia aumentar o físico de magos sem quaisquer efeitos colaterais. Claro, com a ajuda do Chip AI, Leyland estava confiante em passar nos testes. No entanto, o Castelo do Céu estava localizado no território de um monarca, e ele não tinha certeza da atitude do monarca dos céus realizado para os bruxos da linhagem sangrenta. Por isso, ele não estava confiante nesse plano. Quanto à última coisa, a poção do dragão gigante e o sacrifício de sangue de Hades são bem simples de se conseguir. Eu posso usar um monte de kobolds para refinar um pouco de sangue de dragão, e também tenho uma formação mágica para o sacrifício de sangue de Hades. Os olhos de Leyland piscaram com a luz. O aumento é um pouco baixo, mas é bom o suficiente. Ele finalmente percebeu quanto era difícil para os magos avançarem. Sua vitalidade já era grande como um feiticeiro, e ele ainda enfrentava tantas dificuldades no avanço. Imagine o quão difícil seria para o Morningstar Magi. Provavelmente, havia muitos magos presos no reino da Estrela da Manhã devido a uma estagnação em sua força e vitalidade da alma. Vamos fazer isso por agora. Vou preparar a poção do dragão gigante, usá-la para aumentar minha vitalidade e depois seguir para o Castelo do Céu. Leyland decidira. Capítulo 584. Poção gigante de dragão. Poção do dragão gigante. Leyland. Gilbert e Emma tinham chegado enquanto Leyland estava imerso em pensamentos.
Seus olhos estavam brilhando de alegria. O que é isso? Você adquiriu um interesse em temperar o corpo? Emma imediatamente fez a conexão depois de olhar para a confusão de materiais sobre a mesa. Milímetros. Minha alma se fortaleceu muito recentemente e meu corpo físico não conseguiu acompanhar. Leilin assentiu. Esta não era nenhuma informação que valesse a pena esconder depois de tudo. Sério, Gilbert sentou-se sem fala. Os Bloodlocks do Zéu têm a vantagem de aumentar a vitalidade devido à nossa herança de genes antigos. Estamos à frente dos magos neste campo, e normalmente só temos que nos preocupar em como aumentar nossa força da alma. Não há praticamente outras pessoas na sua situação. A monstruosa taxa de crescimento de Leilin foi algo que Gilbert achou difícil de digerir. Leilin riu e fez aos dois duques algumas outras perguntas sobre o temperamento corporal. No entanto, os dois sabiam ainda menos do que ele dificilmente poderiam dar-lhe informações úteis. No final, Leilin só podia perguntar, quanto você sabe sobre os Kisiti? O que? Não me diga que você está indo para lá. Ambos os Swalocks se levantaram em choque. Por quê? Qual é o problema? Leilin perguntou com um sorriso. O Endearing Scepter mantido em Skicity era um tesouro que só o Virtuoso Sages podia entrar em contato, e tinha a capacidade de aumentar seu físico em 2 níveis, sem nenhum efeito colateral. Para o presente Leilin, isso foi uma enorme tentação. 2 níveis foram aproximadamente 20 pontos de vitalidade. Com os 10 pontos adicionais da poção do dragão gigante, sua vitalidade ficaria muito próxima de 100 pontos. O restante pode ser aumentado lentamente através da Fireplume ou Multilimb Strength. Portanto, se ele não pudesse encontrar outros métodos para substituí-lo, ele teria que passar por isso. Depois de um momento de silêncio, Emma falou. Leilin. Mesmo que o Monarca dos Céus não tenha mirado em um Alox antes, você conhece a situação com a nossa União Bruxo. Devido a razões desconhecidas, Warlocks linhagem foram rejeitados e foram tratados como inimigos pelos magos regulares do continente central. Eles chegaram até a beira da extinção. Apesar dos tremendos esforços dos poucos feiticeiros da Lua Radiante, a maioria dos Warlocks ainda se sentia bastante insegura. Foi por isso que a Morningstar Aré surgiu. Se os monarcas não tivessem dado à supressão de Warlocks sua aprovação tácita, isso seria impossível. Aos olhos de Emma, Leilin era um talento promissor que ela tinha grandes expectativas, até mesmo alguém que ela considerava um genro. Ela naturalmente não gostaria que Leilin saísse e se expusesse ao perigo. Mentor Gilbert, o que você acha? Leilin só podia rir ironicamente por dentro, seus olhos focados em Gilbert. Não vamos falar sobre o Monarca dos Céus. Skicity é uma terra sagrada para os magos no continente central e é considerada o Palácio da Verdade. Inúmeros mestres de primeira linha, artesãos e acadêmicos se reúnem lá, chamando de berço do conhecimento. Em termos de inovações e avanços em feitiços, um progresso rápido é feito todos os dias. Gilbert coçou a cabeça, careca, recordando algumas boas lembranças do passado enquanto seus olhos brilhavam. Se você ainda não se tornou um Morningstar Warlock, o pilar que sustenta nosso clã Ouroboros, minha primeira recomendação seria ir a Skicity se você pretende viajar pelo continente. Se este é o caso, estou ainda mais interessado em ir para lá. Leilin acariciou seu queixo, ansiando evidente em sua expressão. Tudo bem então, mas você tem que ter cuidado extra. É melhor esconder sua verdadeira identidade. Gilbert e Emma sorriram ironicamente um para o outro. Eles conheciam Leilin bem o suficiente. Ele era do tipo teimoso e, agora que já tomara sua decisão, não mudaria de ideia com facilidade. Ele só queria ouvir suas sugestões. Eu sei. Leilin cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para a frente. Bem, então, há alguma razão para você vir até aqui agora? Assim, claro. Nós até nos esquecemos disso. Gilbert deu um tapa na testa. Ele passou por Leilin um cristal de gravação. Depois de um mês de luta dura, finalmente recuperamos todo o nosso território. Este é o novo mapa que desenhamos. Leilin enviou sua força da alma para o cristal e imediatamente percebeu um mapa gigante. Cores diferentes foram usadas para dividir as regiões que pertenciam aos diferentes nobres da linhagem. Comparado ao mapa anterior, não havia muita mudança no todo, mas grande parte dos territórios dos nobres havia sido grandemente modificada. Primeiramente, o território que pertencia aos nobres sob as alas do primeiro ancião anterior havia sido grandemente reduzido,
realocado em lugar da família, serpente de sangue e, mais significativamente, da família Fallier. No conjunto, os direitos e benefícios dos duques permanecem os mesmos de antes, enquanto eu me aposso do território e dos recursos que originalmente pertenciam ao primeiro ancião. Leilin ponderou sobre isso em sua mente, embora na superfície, apenas balançou a cabeça. Eu acho que está tudo bem. Vamos com este mapa redistribuído. Só depois que Leilin concordou com essa redistribuição, Gilbert e Emma se sentiram como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Afinal, Leilin era crucial demais para o clã Ouroboros, e se ele estivesse insatisfeito com a distribuição e deixasse o clã, estaria em sérios apuros. Leilin riu e sacudiu a cabeça ao ver os dois veteranos Morningstar Warlocks com medo e trepidação diante dele. Mestre. Capturei um terceiro lote de Warlocks Kobold e os coloquei na sala de amarração. Thanasa fez uma reverência a Leilin quando ela relatou. Este Magus que estava usando um vestido preto lhe dera ainda mais respeito desde o seu avanço. Ela também se tornou muito cautelosa com seu trabalho. Ao comando de Leilin, ela havia capturado um grande número de Warlocks Kobold em um piscar de olhos. Bom trabalho. Leilin sabia exatamente o que queria. Ele deitou preguiçosamente no sofá, acenando ligeiramente com a mão direita. Uma demoníaca chama escura se formou em sua testa, deixando para trás uma marca distinta na forma de uma cobra negra. HSS. HSS. Cercando a cobra havia chamas nebulosas. A cobra parecia estar viva, prestes a romper a fina membrana da pele a qualquer momento. Mestre. Thanasa se ajoelhou em trepidação. Ela podia sentir o poder aterrorizante da marca, o suficiente para esmagá-la em pó. Esta é a minha marca secreta e é representativa de mim. Eu também a armazenei dentro de um ataque de uma só vez de minhas próprias mãos. Estrelas da manhã normais não serão capazes de suportar isso. Leilin fechou os olhos ligeiramente enquanto falava devagar. Enquanto isso, Thanasa ficou emocionado com suas palavras. Uma vez eu prometi a você em Kixan de Castle que, uma vez que eu fosse forte o suficiente e não tivesse medo de retaliação, eu lhe daria sua vingança. Na verdade, essa era a razão pela qual Thanasa havia escolhido servir sob ele. Sim, mestre. É só que nunca pensei que dessa vez chegasse tão cedo. Thanasa parecia um pouco instável. A taxa de avanço de Leilin foi muito além de suas expectativas. A família que você vai se vingar não tem estrela da manhã. Eu também falei com a organização de apoio deles, e eles não vão atrapalhar. Você deve ser capaz de lidar com tudo. A impressão secreta que deixei em você é o seu último recurso. Obrigado, mestre. Thanasa engasgou quando soluçou, os olhos vermelhos como as lembranças de ter sido prejudicada e perseguida depois que surgiu. Ainda era extremamente vívido em sua mente, como ela teria que se esconder no deserto para sobreviver. Vá. Leilin acenou com a mão e Thanasa saiu respeitosamente. Depois de sair da torre do mago, Thanasa sentiu a marca secreta em sua testa, especialmente o imenso poder dentro dela, e seus olhos brilharam com força. Como você esteve, Dove? Eu voltarei em breve. A maioria pensaria que Thanasa e esta pomba eram muito amigas de suas palavras, mas ficariam assustados ao olhar para a expressão aterrorizante em seu rosto. Ódio profundamente enterrado que não se dissipou com o tempo. Em vez disso, fermentou e cresceu. Depois que Thanasa saiu, Leilin levantou-se devagar e anunciou algo que parecia uma profecia. Ele tinha a sensação de que a viagem de volta de Thanasa seria acompanhada por uma grande quantidade de derramamento de sangue e dor. A miséria de ser forçada a sair de casa e a experiência de se esconder para a sobrevivência foi o suficiente para transformar Thanasa em uma aterrorizante deusa da vingança. Mas a história entre eles não importava para ele. Não importava o que tivesse acontecido, Leilin certamente ficaria do lado de Thanasa por uma razão muito simples. Ele não tinha nenhum relacionamento com a outra parte, enquanto Thanasa era seu subordinado. Leilin sempre favoreceu o seu próprio povo. Ele seguiu seu próprio conjunto de regras e definitivamente ficaria do lado de seu próprio povo se estivesse envolvido em conflito com pessoas de fora. Se Freya lutasse contra seus subordinados, por exemplo, ele apoiaria. Mas no caso de os dois caírem, ele escolheria proteger seus próprios benefícios. Seus benefícios pessoais estavam no centro de seu conjunto de regras. Quanto mais próximo um círculo externo de benefícios era do centro, mais prioridade ele recebia. Quanto à justiça. Justiça. Para coisas assim. Gênio da torre.
Comece a modulação de Kobold Warlocks com base na sequência de operação da linhagem sanguínea na qual eu havia entrado, anteriormente. Tome agora, por exemplo. Os interesses de Lei Lin estavam em conflito com os dos Kobolds, por isso ele não hesitaria em sacrificá-los, BIP. Primeiro estágio de modulação começando, aumento em atividades de Bloodline, a voz do gênio da torre soou. Enquanto isso, sons de gritos tristes podiam ser ouvidos das várias gaiolas sob a Magus Tower. Depois de dias de experimentos, Lei Lin segurou uma poção purpúrea da linhagem vermelha em um tubo de ensaio, com o rosto cheio de satisfação, mesmo que houvesse alguns fracassos no meio. A poção do dragão gigante está finalmente pronta. Capítulo 585, Vitalidade e Formação. Vitalidade e Formação. Lei Lin teve enormes conquistas no Potioneiring, na medida em que ele até ultrapassou o reino dos grão-mestres, alcançando um nível mais alto. Embora a poção gigante de dragão fosse rara e difícil de ser feita mesmo nos tempos antigos, era apenas uma questão de tentativa e erro para Lei Lin. Mesmo esses poucos fracassos não se deviam à sua técnica, mas porque os experimentos eram propensos a falhar eles mesmos. Desde que a poção do dragão gigante está pronta, eu posso começar agora. Lei Lin deu uma olhada nos arredores. Era uma enorme praça pública localizada na Morningstar Magus Tower, criada com a ajuda do gênio da torre. No chão, havia desenhos complexos e runas mágicas, e até mesmo imagens totem ferozes. Ao redor de toda a formação mágica, havia 4 pilares gigantescos, cada pilar de pedra, a espessura de 3 homens combinados. Acima deles havia algo como um enorme túnel oco, que parecia estar aberto por armas afiadas, cheias de uma aura antiga e selvagem. Hades Blow Sacrifice Spell Formation, progresso 99,9999%. O Shipai respondeu após a varredura. Formação de feitiços de Hades, que afinidade entre nós. Lei Lin riu. Hades foi um dos magos negros mais aterrorizantes do mito antigo. Seu nível de magia negra era considerado inalcançável, e havia rumores de que ele havia compreendido completamente as regras da morte. Ele possuía a juventude eterna e estava cheio de desejo por carne e alma. Mas é claro, Hades não era nada mais do que um mago sombrio superpoderoso aos olhos de Lei Lin e outros magos, e alguns até olharam para Hades como um alvo motivacional e tentaram superá-lo. Quando Lei Lin tentava avançar para o nível 2, ele havia feito uso da formação de magias do oponente para coletar espíritos. Claro que a atual formação de magia no sangue era alguns níveis mais alta do que a daquela época. Poderia até absorver a linhagem de oferendas de sacrifício pela força, a fim de aumentar a vitalidade do Magus da Estrela da Manhã. Lei Lin deu uma olhada no seu status atual. Lei Lin Falier, Rank 4 Bloodline Warlock, Serpente Kemoin Gigante, Forma Completa, Força, 50. Agilidade, 45. Vitalidade, 65. Força Espiritual, 956.8. Poder Mágico, 956. Poder mágico em sincronia com força espiritual, força da alma. Eu tenho força espiritual mais do que suficiente, mas a vitalidade é tão difícil de aumentar. Lei Lin sorriu ironicamente. Este foi o efeito colateral de seus repentinos e enormes avanços recentemente. Além disso, se sua vitalidade ainda não chegasse a 100, seria um grande problema, uma vez que o selo multilimbe fosse quebrado. Comece. Os olhos de Lei Lin brilharam com a luz vermelha. Craque. Craque. Sob a manipulação do gênio da torre, todo o quadrado começou a tremer, e uivos ofendidos podiam ser ouvidos de perto. Esse foi o luto dos Warlocks Kobold fortalecidos. Após a extração da linhagem, essas criaturas estavam sendo tratadas como lixo processadas por Lei Lin. Ondas de uma aura aterrorizante aumentaram continuamente durante a formação da magia. Uma vez que o luto dos kobolds enfraqueceu, toda a formação mágica começou a mudar. Os 4 gigantescos pilares de pedra que cercavam a praça começaram a tremer. Do túnel acima, uma enorme quantidade de líquido pegajoso que estava vermelho de sangue escorreu. Misturados havia objetos brancos que pareciam ossos esmagados. O líquido vermelho primeiro preencheu os pilares até a borda, antes que ele lentamente se derramasse como sangue fluindo nas veias, fazendo com que os pilares se tornassem vermelhos. O líquido fluiu todo o caminho, finalmente alcançando as runas da formação mágica. O líquido vermelho sangue concentrado encheu as runas em ordem. Todo o processo estava cheio de
Uma certa solenidade e a atmosfera estagnada era sufocante. A formação de feitiços entrou em ação e uma enorme camada de luz carmesim subiu das runas. Sob a atração dos raios de luz carmesim, o vazio vago acima da formação da magia foi quebrado. A luz assumiu a forma de símbolos vistos nos ritos sacrificiais, quando começou a irradiar ondas de invocação. Au! O fantasma de um lobo monstruoso, de 2 cabeças pairava no céu acima da formação mágica, uivando ferozmente. A ganância encheu seus olhos verdes enquanto a saliva apinhava de suas mandíbulas. Eu nunca vi uma técnica de convocação como essa antes. É uma convocação de um mundo estrangeiro ou de um tempo e espaço diferentes. Os olhos de Lelin brilharam azuis. Ele ordenou que o AI-chip registrasse a cena em seu banco de dados para uso futuro. Au! O lobo de 2 cabeças não começou a se banquetear com a polpa de carne, ossos e sangue imediatamente. Em vez disso, virou-se para Lelin, um olhar feroz em seus olhos enquanto olhava para ele como se ele fosse uma das oferendas. Tem um certo nível de inteligência. Poderia ser um clone de Hades. Lelin acariciou seu queixo, começou como ele avaliou este lobo de 2 cabeças. Este comportamento despreocupado de Lelin irritou muito o fantasma quando uivou e apontou para atacar Lelin. Se um fantasma malévolo da serpente Kemoin gigante, este com escamas carmesim, apareceu atrás de Lelin e mostrou suas mandíbulas para o lobo. Uma magnífica aura emanava da serpente Kemoin, fazendo o lobo vacilar. A convocação de uma criatura de outro mundo é realmente problemática. Lelin bufou, começou a ativar um feitiço. Rumble. Olho penetrante e relâmpago branco atingiu o fantasma, fazendo com que ele uivasse enquanto perdia um pouco de sua forma escura. Depois que o relâmpago passou, cada uma das 2 cabeças de lobo agora tinha uma coleira, com pontas que davam para o pescoço. O lobo de 2 cabeças foi ameaçado pelos espetos e não ousou se rebelar. Em seguida, precipitou-se para a luz vermelha antes de começar a deleitar-se com fome na carne. A formação ficou em silêncio, exceto pelos barulhentos ruídos mastigadores. Depois de alguns minutos, a carne e a luz dentro da formação mágica foram devoradas pelo lobo de 2 cabeças. Então rugiu para o céu, as ondas sonoras viajando longe e alto enquanto uivava alto. A formação de feitiços começou a deformar mais uma vez sob esses uivos aterrorizantes. A luz das estrelas brilhou através da Magustower, revelando a imagem de uma lua brilhante. Sob os uivos do lobo, a lua gradualmente ficou vermelha antes de se estender para os lados e formar a forma de um olho humano. Um olhar gelado varreu, fazendo com que Lelin estremecesse de medo. Ele sentiu como se tivesse chamado um desastre e seu corpo ficou tenso. Esta aura que pressiona deve certamente pertencer a um magus de alto nível. Lelin inalou profundamente. Felizmente, o olho carmesim não fixou seu olhar nele. Em vez disso, apenas o olhou rapidamente e se concentrou no lobo de 2 cabeças. Uma cena misteriosa se formou quando o lobo de 2 cabeças uivava continuamente sob o olhar do carmesim olho da lua. Pop! O som de uma bolha estourando foi seguido por um som explosivo e as vistas fenomenais na área desapareceram sem deixar vestígios. O lobo de 2 cabeças, a lua cheia e a luz das estrelas de repente pareciam ser uma ilusão, e um tom de luz púrpura girava em torno da formação de magia. Consciente da ganância de um mundo estrangeiro tem sido atraído, a convocação do antigo fantasma de Hades está completa. Uma notificação do Shipai soou, lembrando Lelin que o que ele tinha visto agora não era uma alucinação. Ufa! Que formação mágica estranha! Hades, o rei dos antigos magos negros, é verdadeiramente uma elite poderosa. Lelin soltou um longo suspiro e entrou na formação mágica. O estrondo da formação agiu como um sinal. E uma enorme quantidade de olite roxo convergiu em Lelin quando ele entrou em seu corpo. Arg! Lelin soltou um gemido entupido e começou a espasmo. Depois que os raios de luz roxa entraram em seu corpo, eles começaram a se contorcer como minhocas. Esse sentimento era indescritível. Se não fosse por sua excelente vitalidade e grande resistência, ele teria desmaiado ou morrido devido à dor. A poção gigante do dragão. Lelin manteve-se composto, usando o remédio vermelho arroxeado que ele preparara há muito tempo. Pô! Parecia haver uma reação química quando a poção entrou em seu estômago, e a quantidade de dor aumentou 10 vezes. A visão de Lelin tornou-se negra, mas ele conseguiu perseverar com sua força de vontade. Bip! Anfitrião está passando pelos ritos sacrificiais de Hades. Fortalecimento das fibras musculares no processo,
BIP. Anfitrião está absorvendo materiais quintessenciais. A vitalidade aumentada. BIP. Poção do dragão gigante entrou em vigor. A radiação está criando o melhor ambiente para absorção. As notificações do Shipai soaram continuamente. Depois que a última onda de dor passou, Leilin sentiu uma torrente de calor jorrando por todo o corpo. BIP. Aumento da vitalidade, atualmente em 66,7. 67,5. 68,3. 69,9. O valor mostrando a vitalidade de Leilin continuou aumentando no banco de dados da eShip, e ultrapassou 70 dentro de uma fração de segundo antes de continuar. 71. 72. 73. 74. 74,5. Em quase um instante, o número disparou por 10. Apenas parou ao chegar a 74,9. Leilin endireitou o corpo depois que os efeitos da poção passaram, e sons estridentes soaram por toda parte. Dados do host, alterados. Reajustando, Leilin deu uma olhada em suas estatísticas e descobriu uma enorme mudança nelas. Leilin Falier, Rank 4 Bloodlock Alok, Serpente de Kemoyin, forma completa, força, 50 agilidade, 45 vitalidade, 74,9 força espiritual, 956,8 potência mágica, 956, força mágica em sincronização com força espiritual, força da alma. HMM. A vitalidade aumentou em 9,9 unidades. Muito perto dos dados estimados do Shipai. Leilin assentiu em satisfação. Agora, ele alcançou um valor monstruoso em termos de vitalidade. Capítulo 586. Acontecendo e apreensão com base no entendimento de Leilin, a vitalidade representava a defesa e também as habilidades regenerativas. Seu valor de 74,9 foi muito próximo dos números assustadores que as criaturas antigas possuíam. Com seu corpo atual, os feitiços normais de rank 1 e 2 não conseguiram romper suas defesas. Mesmo magias de nível 3 só lhe davam pequenos ferimentos, e ele se recuperava instantaneamente. Sua vitalidade assustadora deu-lhe uma capacidade de cura igualmente aterrorizante. Depois de verificar tudo de uma vez, Leilin assentiu satisfeita. Com a força do meu corpo, mesmo que o selo da força, multilimbar de repente cesse, eu ainda posso aguentar por um período de tempo. Em seguida, se eu puder obter o título de virtuoso céu sábio e receber a benção do cetro final, poderei resolver a questão das repercussões de ter minha força da alma crescendo muito rapidamente. Leilin tinha que ir para Ski City, não importa o que. Embora esse fosse o território do monarca dos céus, e um bruxo como ele ir sozinho poderia ser problemático, já era o método mais simples que o Shipai poderia criar. Técnicas e formações de feitiço de temperamento corporal que poderiam aumentar a vitalidade das estrelas da manhã eram muito raras no continente central. Além disso, a base sólida de Leilin como Alok tornou as coisas mais difíceis. O Shipai resumiu todo o conhecimento de Leilin e usou o grande banco de dados do clã Ouroboros para encontrar esses três métodos. Eles já eram os melhores lá fora. No entanto, Leilin ainda não havia encontrado nenhuma pista sobre a formação de feitiços de transformação em Adolfork, e só sabia que estava em algumas ruínas do continente central de uma lenda. Para ele, correr o risco de explorar as ruínas era muito problemático e perigoso. Ele já havia usado o terceiro método e não pôde repeti-lo em um curto período. Se ele tentou deixar sozinho obtendo resultados, ele só iria enfrentar possíveis efeitos colaterais. Por isso, a escolha mais razoável a fazer era a segunda. Ele iria para a Cidade do Céu e o Cetro Endedor. Claro, Leilin estava bastante confiante em suas viagens. Ele era um pico da estrela da manhã e poderia escapar com sua vida, mesmo se ele conhecesse um mago da lua radiante. As duas impressões de sangue da linhagem sanguínea da criança do sol deram a ele mais do que suficiente confiança. Ski City era o lar do monarca dos céus. Ele não queria que houvesse uma batalha de rank 6 naquele lugar. Além disso, não provoquei o monarca dos céus. Eu só tenho que ter cuidado com o raio de Júpiter. Leilin acariciou seu queixo e mergulhou em pensamentos profundos. Alguns dias depois, na área ao redor do Phosphorescence Swamp, um dirigível particular completamente preto que parecia uma gotinha de água subia aos céus. Em poucos minutos, desapareceu no horizonte. No alto das altas torres, incontáveis
Pessoas olhavam fixamente para a aeronave flutuante até desaparecerem. Relaxe, Freya. Emma deu um tapinha nas costas das mãos de Freya, olhando para ela com amor. Leilin agora é comparável a um Warlock de 5 graus. Ele ficará bem. De fato. Leilin é muito poderoso. Nós apenas temos que cumprir nosso dever aqui no clã Ouroboros, Gilbert a consolou. Suas graças estão certas. Freya se curvou ligeiramente, a preocupação em seus olhos ainda não se foi completamente. Afinal, Leilin estava indo para o território de um monarca. E se algo acontecesse? Freya não se atreveu a pensar mais. Desde que a pequena Freya se casou, ela não escuta seu mentor. Emma pegou as mãos de Freya e começou a repetir: você não precisa se preocupar com outras coisas agora. O mais importante é espalhar a linhagem da família Farlier. Leilin tem muitos segredos sobre ele, e sua linhagem de Anti-Kemoin Serpente é a melhor que eu já vi. Não. É a melhor linhagem de Kemoin. Se você não espalhar isso, será um verdadeiro desperdício. Mentor, o que você está dizendo? Freya protestou coquete, duas ondas atraentes de vermelho subindo em suas bochechas. No entanto, isso aliviou sua preocupação. Bang. A serpente colossal separou as nuvens e sacudiu os ventos, rompendo a troposfera e alcançando uma parte mais alta do céu. Pode-se ver a luz intensa do sol brilhando através das janelas de vidro. Abaixo havia um mar branco de nuvens aparentemente ilimitado, a paisagem incomparavelmente bela. O dirigível particular era muito rápido, mas não era óbvio no cenário que parecia estar parado. Depois de terminar de configurar o sistema de navegação automática, Leilin estava sentado sozinho no sofá com vinho tinto nas mãos, enquanto observava a paisagem de ambos os lados pelas janelas. Ele olhou distraído. Um bom tempo depois, ele suspirou. Eu não estou tratando Freya bem. Desde que Leilin havia retornado do Lava World, ele estava extremamente ocupado com a recuperação de território e contatou outras organizações da linhagem. Ele basicamente deu a Freya o ombro frio. Agora, ele estava indo em uma jornada solo para Skill City. Embora Freya fosse forte e não o mostrasse, Leilin podia sentir sua preocupação quando ela o expulsou. Fosse o que fosse, Leilin definitivamente não a levaria junto. Ele ia arriscar aqui, e isso não era feriado. Se ele estivesse sozinho, seria mais fácil escapar, mas se ele tivesse outra pessoa por perto, as coisas ficariam difíceis. Eu vou fazer as pazes com ela no futuro. Pensando nisso, Leilin se concentrou em outras coisas. Aí Chip, quanto tempo mais até chegar a Ski City? Bip. Baseado na velocidade da serpente gigante, tempo estimado de chegada, 45 dias, 13 horas, 46 minutos, 19 segundos. O Chip lealmente entoou. Isso é realmente muito longe. Se não fosse por ter meu dirigível pessoal, poderia ter sido ainda mais problemático. Leilin ficou sem fala. Se isso exigisse tanto tempo com a velocidade de seu dirigível pessoal, era óbvio quão vasto era o continente central. Este é um ótimo momento para meditar. Além disso, ainda mais melhorias a serem feitas na fusão do Fireplume e do pupilo de Kemoin. Leilin mergulhou fundo no pensamento, olhos brilhando um azul que era indicativo do funcionamento do chip AI. Números, letras e runas do mundos diferentes foram processados pelo chip AI. O chip AI operava continuamente, calculando e deduzindo informações, formando um maravilhoso ciclo de números. Dentro de uma magustoeira escondida. Esta era uma torre de mago construída por uma lua radiante, cheia de trovões negros e raios. Deu uma atmosfera sombria que faria o coração palpitar. Esses lampejos de luz piscavam constantemente, fazendo com que os magos andando pelo corredor saíssem suados frios. A sensação desta área realmente me dá arrepios. A estrela da manhã que falou era um dos relâmpagos de Júpiter. Após o incidente durante o Oli Solar Festival, o Odd trouxe um grupo de Warlocks de alto nível para atacá-los. A organização Mobius perdeu uma e outra vez no Lava World, e algumas Morning Stars foram mortas ou gravemente feridas. Isto levou a uma falta de mão de obra no Relâmpago de Júpiter. Em um momento tão crítico, o líder do Relâmpago de Júpiter, o grande Magus Zegna da Lua Radiante, de repente anunciou que iria se isolar em meditação, o que dera origem a protestos e confusão. Claro, isso foi apenas no coração de seus subordinados. Aqueles que ousariam se opor a Zegna abertamente haviam se tornado cinzas centenas de anos atrás. Passando pelo beco,
O Magus da Estrela da Manhã chegou a uma porta de bronze. A inquietação que ele sentia chegara ao auge. Sua Alteza, este é Loki buscando uma audiência. Ele transmitiu após um silêncio momentâneo. Entre. A voz de Zegna foi ouvida. Era a mesma voz antiga, mas havia algo estranhamente chocante sobre isso. Enquanto se perguntava sobre isso por dentro, Loki mostrou maior respeito quando ele se curvou e entrou. Atrás da grande porta de latão havia uma gigantesca sala secreta. As paredes estavam cheias de runas de ligação e evocação, assim como padrões de feitiço de isolamento de energia. No coração da sala havia uma grande piscina onde correntes de gás preto subiam, produzindo sons borbulhantes. Zegna estava junto à piscina, vestida de preto e dourado. Seus olhos estavam fixos na corrente do gás preto. Sua Alteza. Loki inclinou-se, observando a piscina com alguma curiosidade. Isso foi o que causou sua inquietação. No entanto, ele não ousaria perguntar a Zegna sobre isso. Ele nem sequer teve coragem de investigar com sua força da alma. O que é isso? Você até usou o comunicador de emergência para entrar em contato comigo. As mãos de Zegna estavam atrás das costas, mas Loki sabia que isso significava que Sua Alteza estava começando a ficar furioso. Se suas próximas palavras fossem insatisfatórias, ele estaria em apuros. Sua Alteza me encarregou das informações sobre o clã Ouroboros e, em particular, o bruxo chamado Fallier. Eu adquiri alguma inteligência. Zegna estava prestando muita atenção em Lelin e, portanto, ele se virou para olhar para Loki. Falar. Lelin, do clã Ouroboros, saiu do pântano de fosforescência ontem. O destino dele é provavelmente Ski City. Loki relatou apressadamente, mas por mais estranho que pareça, Zegna simplesmente ouviu em voz baixa e não fez nada de especial. Sua Alteza. Loki levantou a cabeça e viu um olhar confuso no rosto de Zegna. Havia alguns corpos espirituais distorcidos em volta dele, palmas pálidas e tortas agarrando seu colarinho. Loki sentiu seu coração disparar, mas depois de dar outra olhada em Zegna, tudo parecia ter sido uma ilusão. Esta descoberta fez com que ele afundasse mais no medo. Sua Alteza, você precisa de mim? Loki perguntou enquanto tentava suar. Estou conduzindo um experimento do corpo espiritual excepcionalmente importante. Eu vou cuidar de Lelin eu mesmo. Não se preocupe mais com isso. Zegna respondeu friamente. Sim, senhor. Loki se curvou mais uma vez e saiu. Só depois de deixar a torre do mago ele soltou um longo suspiro. Ele sentiu como se toda a sua metade superior estivesse encharcada de suor. Sua Alteza, que sempre foi muito entusiasmada com a destruição do clã Ouroboros, foi reduzida a este estado. A cena então mesmo teve Loki em choque. Poderia isso agora ter sido? Capítulo 587, Conjecturas e chegada dentro da sala secreta da Magus Tower, ao lado da Lagoa da Lamentação. O silencioso Zegna estava atordoado, voltando-se apenas depois de sair e levantando a manga do braço direito. Em seu braço direito, cristas e valhas se formavam sobre o que deveria ser uma pele lisa, assumindo a forma de um misterioso rosto feminino. O que devemos fazer sobre o clã Ouroboros? Perguntou Zegna. Duas rachaduras se abriram na pele, se separando para formar um par de olhos vívidos. Você está agora no estágio avançado da transformação. Seu corpo principal provavelmente não será capaz de... A voz da misteriosa mulher soou. Você quer dizer que devemos deixar esta oportunidade? Zegna ergueu as sobrancelhas. Não. Nós. A voz da mulher ficou mais suave e foi rapidamente escondida pelas ondas de água na piscina negra. Ponto. Acima da troposfera. As grandes quantidades de nuvens brancas se juntaram para formar um mar branco sem limites. Um rastro preto estava voando através desta visão, uma aeronave particular com uma estrutura lisa. Atualmente, em sua superfície, havia uma camada fraca de defesa, permitindo que o interior se calasse. Lelin sentou-se de pernas cruzadas em uma plataforma no quarto, uma camoim serpente fantasma tomando forma lentamente atrás dele. A luz cintilou no fantasma, fazendo com que parecesse ilusório, e parecia mais real quando apareceram finas listras vermelhas. Meditação era algo que Lelin fazia todos os dias. Mesmo que ele já tivesse alcançado o pico da Estrela da Manhã, ele não deixaria essa tarefa de lado. Depois que ele absorveu uma grande quantidade de escuridão e partículas elementares de fogo, o fantasma atrás dele se encolheu e entrou em seu corpo. Hoje.
Os olhos de Leilin se abriram, e parecia que grandes quantidades de raios passavam pela sala. Milímetros. Com a otimização do AI-chip, a fusão entre o Fireplume e o pupil de Kemoin é, agora, meia milha mais eficaz do que antes. Esse era o número mais preciso que ela poderia criar através de seus próprios experimentos pessoais. Tendo uma técnica de meditação de alto nível como a ala do Sol como referência, Leilin sabia muito bem que, além de não ter níveis suficientes, o aluno de Kemoin era muito semelhante a uma técnica de meditação de alto nível. Com esse pensamento, Leilin não pôde deixar de se concentrar no chip AI, como está o progresso no quinto nível do pupilo de Kemoin. BIP. 76,5% concluídos. O caminho restante está sendo otimizado, a voz robótica do AI-chip entoou lealmente. Parece que o quinto nível será concluído em breve. Uma sugestão de alegria apareceu na expressão de Leilin. Os grilhões da linhagem haviam garantido que nenhum feiticeiro Kemoin jamais tivesse passado pelo reino da Estrela da Manhã. Assim, o aluno de Kemoin, que era especializado em sua linhagem, tinha apenas 4 níveis. Este era um tipo de manilha sanguínea. A técnica de meditação em si impediria um Kemoin Warlock de romper. Agora, Leilin poderia destruir esses grilhões. A técnica de meditação pode ser apenas uma parte deles, mas tinha um buraco nos grilhões da linhagem. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era abrir. Leilin acreditava que, um dia, ele conseguiria romper esses grilhões enquanto perseverasse. As técnicas de meditação são apenas um pequeno aspecto dos grilhões da linhagem dos Warlocks. A questão fundamental ainda é a linhagem, assim como restrições ao espírito. Com esse pensamento, Leilin ficou triste. Embora ele estivesse confiante em seu futuro, isso não significava que ele pensasse que os problemas à sua frente eram fáceis de lidar. O limite de uma serpente gigante de Kemoin é o rank 4. Eu, que se fundiu com o seu sangue e alma, estou agora também na classificação 4. Os limites impostos por uma linhagem estender-se-iam à alma assim que alcançassem o reino da Estrela da Manhã. Essa era a verdadeira questão dos grilhões da linhagem. A alma era muito complicada. Mesmo as estrelas matutinas só poderiam roçar a superfície ao pesquisá-lo. Como faço para romper as restrições sobre a alma? Leilin tocou o queixo. Preciso começar a experimentar sintetizando e alterando linhagens. Leilin, equipado com uma grande quantidade de informações da antiga organização Kicksand, não era estranho a tudo isso. Ele também tinha muita experiência em seu currículo. Leilin foi talvez o único no continente central a alterar a linhagem da serpente gigante Kemoin ou formar uma nova. No entanto, linhas de sangue artificialmente construídas sempre têm defeitos. Eles são menos vivos em comparação com aqueles que passaram pela ordem de sobrevivência do mais apto, moldados pela natureza e pela história. Esta foi a desvantagem dos produtos fabricados artificialmente. A única outra opção era se Leilin estivesse disposta a gastar muito tempo e esperar, permitindo que a linhagem formada crescesse na natureza por várias dezenas de gerações e lentamente amadurecesse. No entanto, a quantidade de tempo necessária excedeu em muito a vida útil de Leilin. Além disso, embora a alteração de linhas de sangue pudesse resultar na criação de tipos sanguíneos mais poderosos, as chances de fracasso eram igualmente altas. Leilin não iria apostar em seu futuro. Assim, essa linha de pensamento muito atraente permaneceu na mente de Leilin, mas acabou sendo abandonada. Se isso não funcionar, só posso confiar no plano que a antiga árvore da sabedoria criou. É uma pena. No meu nível, não posso usá-lo ainda. Uma ruga profunda apareceu na testa de Leilin. Em termos de inteligência e conhecimento, era impossível para ele medir até a árvore da sabedoria que havia vivido desde tempos imemoriais. Ele sabia que a sugestão era definitivamente viável. O Shipai também realizou várias simulações e verificou sua viabilidade. Era uma pena que esses planos ainda estivessem longe para Leilin. Sua força atual era insuficiente para ele executá-los. Além disso, o método que me deu pode resolver esse problema de uma vez por todas. Se usá-lo agora, os efeitos definitivamente não serão tão bons quanto eu a empregarei no futuro. Eu devo usá-lo como um trunfo, porque isso pode ser a única coisa que eu posso contar quando eu conhecer a cobra. Os olhos de Leilin brilharam. Talvez. Minhas ideias estavam erradas desde o começo. Em vez de encontrar outras forças para contaminar a linhagem, eu deveria me concentrar em desenvolver minha própria linhagem. Eu posso até obter alguns resultados disso. Leilin se decidiu. BIP.
Chegou à vizinhança de Ski City. Chegada em 1 hora, 24 min, 13 S, o Shipai solicitado. HM. Já passou um mês, Lei ficou intrigado, mas depois analisou os registros de tempo que o Aishipa havia criado e não pôde deixar de rir ao balançar a cabeça. Há muito que ouvi dizer que os magos do alto escalão experimentos que duram anos ou até décadas. Quando eles saem, nada parece ter mudado, mas isso seria falso. Eu nunca esperei me encontrar nesta situação. Apenas meditando algumas vezes e passando por algumas conjecturas e provas de experimentos, o tempo passou tão rápido. Para os estrangeiros, os magos possuíam grande força e uma vida invejavelmente longa. Mesmo os rank 1 e 2 magos podiam viver centenas de anos, o que parecia interminável. No entanto, Lei sabia que o tempo era curto, muito curto. Além de meditar, eles tiveram que conduzir experimentos e embarcar em explorações. Cada incidente destes poderia levar décadas, até séculos. Assim, mesmo depois de alcançar o 4º lugar e adquirir uma vida útil de mais de 1000 anos, ele ainda sentia que não havia tempo suficiente. Por isso que tantos magos se transformam em mortos-vivos ou se tornam corpos espirituais. No entanto, isso é apenas lutando na porta da morte. O corpo não pode fazer nada sobre a morte de sua alma, e haverá enormes efeitos colaterais, chegando até mesmo à degeneração de sua inteligência. Lei não pôde deixar de tremer com esse pensamento. Mesmo se ele estivesse no fim de sua vida, ele não escolheria usar esse método. Enquanto ele pudesse viver por um longo período de tempo, o preço a pagar por isso seria tornar-se lento, tolo ou lunático. Ele preferiria retornar ao plano astral com uma mente clara. Buzz. Neste momento, a serpente colossal começou a se inclinar para cima. Eu estou finalmente lá? Ski City, a terra sagrada dos magos do continente central, disse ser o berço da verdade e do conhecimento. Antecipação brilhou nos olhos de Lei enquanto ele caminhava para o convés da aeronave. O vento e a pressão atmosférica não afetaram em nada a defesa da serpente colossal. Lei, que estava dentro, não sentiu nada. Nesse momento, a cabeça do dirigível inclinou-se ainda mais, subindo rapidamente. Da troposfera, onde o tempo estava calmo, ele irrompera a estratosfera, chegando ainda mais alto do que isso. Bip. A pressão do ar em torno do hoste diminuiu, a oferta de oxigênio diminuiu, o Shipai foi solicitado. E, ainda não. Lei balançou a cabeça, e a serpente colossal se tornou uma flecha flamejante quando começou a disparar quase verticalmente, 80 km de altitude. 200 km. 500 km. O Shipai atualizou rapidamente seus prompts. Se eu estivesse em outro mundo, provavelmente teria atravessado a camada quente e chegado acima da ionosfera, certo? Lei olhou para o Shipai com curiosidade. Ele notou que além da estranha redução de temperatura e uma mudança no comportamento dos íons, não havia outras mudanças. Não. Lei olhou para cima. Ele não viu um universo, mas apenas o céu de antes. No entanto, a luz do sol parecia mais vasta e deslumbrante. Timagus World é apenas um mundo entre muitos outros. Naturalmente não pode ser o mesmo que no meu mundo anterior. Lei pareceu zombar de si mesmo enquanto ria. Neste momento, nuvens escuras apareceram acima da serpente colossal, como se estivessem encobrindo todo o céu. Quando ele chegou mais perto, ele percebeu que essas gigantescas nuvens escuras tinham até mesmo cobras relâmpago dentro, trovão crescendo constantemente dentro. A camada de trovão de Akev. Primeira linha de defesa da Ski City. Lei riu, pilotando a serpente colossal e avançando diretamente. Hoje. O raio pareceu ficar enfurecido e caiu de repente. Capítulo 588. Cidade flutuante. Cidade flutuante. Os vários raios de luz se entrelaçaram, convergindo para uma gigantesca serpente relâmpago. Parecia haver até mesmo um holograma atrás dele, pois ele enfrentava o convidado indesejado que acabara de entrar na zona de raio. BZZ. Faíscas voaram loucamente na superfície da serpente colossal, e a camada defensiva original começou a se deformar, aparentemente incapaz de suportar mais. Alerta de emergência. A força de cada raio está acima de 300 graus. Lei tocou o queixo. Uma força de ataque de 300 graus era rara, mesmo entre os 3 magos. Mesmo os magos da fase cristal achariam difícil enfrentar a combinação da tempestade com raios e da atmosfera. Além do Morningstar Magie,
Talvez apenas uma frota de dezenas de magos de nível 3 conseguisse entrar usando as defesas do dirigível aumentadas por um suprimento contínuo de cristais mágicos e poções. Isso fez com que os ingressos para os Ski City se tornassem imensamente caros, o suficiente para fazer os magos oficiais quebrarem. Se não fosse por se importar pouco com essa escassa fonte de renda, o Morningstar Magie poderia ganhar muito dinheiro se assumisse o controle dessas aeronaves. Lei Lin pensou indiferente. Claro que os magos da manhã eram extremamente ricos e pouco cuidadosos com um lucro tão escasso. Além disso, sua arrogância não lhes permitiria fazer algo assim. Lei Lin não estava ficando ocioso agora. Uma terrível força da alma emanou deste corpo, envolvendo a serpente colossal dentro dela. Buzz. Com o apoio da força da alma, a membrana defensiva da serpente colossal estabilizou imediatamente e agora foi reforçada com outra camada grossa. Agora era como um cristal negro sólido. O convés da serpente colossal, que estivera estremecendo por todo esse tempo, agora era tão sólido quanto uma montanha. Isso não foi tudo. Pequenas chamas negras se agarravam à defesa energética. O relâmpago não poderia sequer alcançar a serpente colossal e foi absorvido por essas chamas. De fato, as reservas de energia da serpente colossal cresceram rapidamente. As chamas negras pareciam formar um caminho no ar, não permitindo que qualquer raio atingisse seu caminho. A serpente colossal estava então livre para se mover como quisesse. O raio não mais se atrevia a atacar. Oh! Lei Lin examinou o mar e riu. A serpente colossal se transformou em uma mancha negra quando ele saiu rapidamente. Ah! Um longo tempo depois que a serpente colossal desapareceu, as nuvens se dissiparam para revelar um esprit elementar cuja parte inferior do corpo estava coberta por uma espiral de ilimitadas partículas elementares de raios. Que humano aterrorizante! Só agora se atrevia a murmurar para si mesmo, um tremor em sua voz. Ele há muito me encontrava. Apenas seu olhar estava paralisando. Mesmo as primeiras estrelas da manhã não me deram essa sensação. Ele poderia ser um grande mago da lua radiante. Este esprit elementar relâmpago com um corpo de partículas de energia relâmpago estremeceu ao olhar na direção em que Lei Lin partiu, olhos cheios de medo. Brum! As nuvens negras se separaram como uma faixa similarmente preta. Voou através dos céus, com chamas negras se arrastando atrás enquanto deixava um caminho magnífico no ar. Ah! Então esta é a cidade do céu, a terra santa dos magos. Lei Lin observou uma grande cidade flutuante do convés com espanto. Esta cidade foi construída em uma ilha hemisférica. A cidade em si era enorme, brilhando com a luz de todos os tipos de feitiços. De vez em quando, alguns pontos negros parecidos com formigas se moviam no horizonte da distância. Com a visão de Lei Lin, ele poderia dizer que eles não eram formigas, mas sim dirigíveis mágicos que eram maiores do que os cruzeiros mais gigantescos em seu mundo anterior. Em comparação com a cidade flutuante, esses grandes dirigíveis pareciam ser pequenos. E pensar que eu ainda sabia que os Ski City estava à tona. Imagens palavras não podem descrever a natureza alucinante dessa visão. Enquanto a serpente colossal se aproximava, a cidade parecia crescer ainda mais. Uma leve luz dourada surgiu do coração da cidade, parecendo criar um resplendor sagrado no céu. Paz e harmonia. Que cidade linda! Até mesmo Lei Lin não podia deixar de cantar seus elogios agora. Bip. A serpente colossal recebeu um pedido de comunicação. O Shipai soou. A cidade flutuante obviamente havia descoberto os dispositivos de comunicação no dirigível pessoal de Lei Lin. Como se esperava de algo da família Falor, eles adulteraram a aeronave. Os olhos de Lei Lin brilharam friamente. Embora soubesse disso, ele permitira isso porque facilitava a comunicação, o que não ultrapassava o limite. Lei Lin tinha intencionalmente usado a serpente colossal para vir aqui. Se ele fosse se esgueirar sozinho, quem o descobriria? Através do canal de comunicação, uma voz educada e humilde foi ouvida. Dirigível número DKGW 1394. Distinguido Duque Falier, bem-vindo ao Ski City. Por favor, siga o nosso dirigível e estacione no porto privado que alocamos. Lei Lin concordou, e a serpente colossal começou a desacelerar enquanto seguia a rota mencionada antes de parar. Enquanto isso, na sala de comando em algum lugar de Ski City, as coisas estavam em caos. Ondulações da estrela da manhã detectadas. Determinado a estar em 4 estrelas. Sem problemas com a serpente colossal.
Kemoein Duque Falier está confirmado por dentro. A informação foi mostrada através de luzes vermelhas de aviso e muitos membros da equipe ficaram boquiabertos com a gigantesca aeronave. As figuras que trabalhavam no convés pareciam fracas. A Morningstar veio nos visitar. Por que não fomos notificados antes? Um homem corpulento de meia idade gritou enquanto entrava depois de romper a porta. Ele parecia em pânico enquanto rosnava. Você sabe quem ele é? Ele é o mais poderoso Alok Kemoein da história, aquele que matou Demon Tercirion. É o Duque, Leyland Falier. Se esse tipo de pessoa nos explodir por causa de como o recebemos, estamos acabados. Imediatamente depois, ele olhou para o alarme vermelho de aviso e não pôde deixar de segurar a cabeça entre as mãos, sentindo o desejo de terminar sua vida ali então. Ondulações de 4 estrelas. A camada superior da estrela da manhã? Deuses, deixe-me morrer. Os Morning Magi eram uma raridade no continente central e, naturalmente, não havia métodos claros de classificá-los. Eles eram normalmente classificados com base em sua reputação e realizações de batalha, entre outros. Como a terra sagrada dos magos, Ski City era o centro de pesquisa mais avançado do continente central. De forma independente, ele criou um padrão para medir a força de uma estrela da manhã. Eles dividiram as estrelas da manhã em 5 níveis representados por 5 estrelas, com o mago de uma estrela sendo o mais fraco. Um grau de 4 estrelas já estava no nível superior de estrelas da manhã, enquanto 5 estrelas era o pico. Claro que, uma vez que Lely intencionalmente ocultou parte de sua força, sua detecção não foi precisa. No entanto, até mesmo False Stars já era aterrorizante. A maioria das estrelas da manhã estava em torno de 1 a 3 estrelas. Estrelas da manhã a 4 estrelas ou acima eram absolutamente poderosas, e até mesmo as luas radiantes ficariam apreensivas quando estivessem contra elas. Ski City poderia ser chamada de Terra Sagrada dos Magos, mas havia poucas estrelas da manhã desse calibre entre suas fileiras. Pessoas como eles encarregados dos portos não podiam se dar ao luxo de ofendê-lo. Mesmo se eles estivessem expostos às radiações em seu corpo, haveria mortes massivas aqui. Nós já enviamos o sinal e pedimos que ela parasse no cais pessoal. Ele aceitou nosso dirigível de orientação e provavelmente está aqui com boas intenções. Um jovem de cabelos dourados tirou um lenço e enxugou o suor frio na testa. O que precisamos fazer agora é relatar esta notícia ao Comitê do Sábio, e então todos nós devemos recebê-lo. Oh sim, sim. Você está certo. Rápido, denuncie. Enquanto o Comitê Sábio, que controlava Ski City, tinha seus próprios métodos de detecção, como seus subordinados, eles tinham que fazer o máximo possível. O homem corpulento de antes parecia ter acabado de acordar enquanto rosnava. O que você está fazendo assim? Comunique-o e siga-me para recebê-lo. Não há necessidade disso. Um flash de ouro branco apareceu na sala de controle. Lord Pofel. O pessoal da sala de controle imediatamente se inclinou para o homem. Ele vem com boas intenções e não quer agir ostensivamente. Eu vou ver para ele mesmo. Volte para seus postes e esqueça isso. A luz branca e dourada falou e divergiu em muitos raios de luz. Bom. Com o nosso Morningstar assumindo, tudo o que acontece depois não é problema nosso. O homem corpulento suspirou, as mãos atrás das costas quando saiu da sala de controle. Os outros membros da sala de controle pareciam aliviados quando se sentaram de novo. O jovem que relatara isso mais cedo continuou a trabalhar diligentemente, ocultando a inveja e olhar febril em seus olhos. Brum! A serpente colossal desceu de forma constante sobre um gramado com uma grande runa, não levantando poeira. É Lord Elin. Bem-vindo. Devido à mensagem urgente agora, não havia nenhum membro da equipe por perto. Um jovem com cabelos platinados e asas de luz semelhantes às asas dos anjos estava sob a plataforma elevatória da aeronave. Eu sou Lelin Falier. Você é. A porta se abriu e Lelin saiu, parecendo amigável. Embora Gilbert tivesse sugerido que ele se infiltrasse e escondesse sua identidade, Lelin queria o título de virtuoso Céu Sábio em Ski City, e ele precisaria fazer contato com o cetro endireitante. Ele definitivamente seria interrogado completamente e atrairia a atenção do monarca dos céus. Como ele poderia se esconder? Por isso, Lelin escolheu dar um passo à frente sem truques. O título de virtuoso Céu Sábio da Cidade Celeste era uma honra aberta a todos os magos do continente central, e um grande número de acadêmicos seria atraído para cá.
Não era vergonhoso de qualquer forma que ele queria obter isso. Capítulo 589. Ligduing. O título de virtuoso Skisage foi uma honra dada pelas Skisiti aos principais estudiosos. Enquanto os magos tivessem conquistas acadêmicas e fossem reconhecidos pelo Comitê Sábio, eles poderiam receber este título. Não só foi uma honra tornar-se um sábio, também houve benefícios para ele. Não só eles poderiam ganhar um bônus de 2 níveis para sua vitalidade do cetro Endowing, eles também tiveram a oportunidade de se juntar às Skisitice. Mesmo se eles não entrassem, o monarca dos seus ainda os protegeria, e eles seriam capazes de se mover pelo continente central sem obstrução. Assim, fosse pela fama, os benefícios, ou apenas para compensar suas fraquezas nos acadêmicos, um grande número de magos eruditos veio para cá todos os anos, o que permitiu às Skisiti ganhar a boa reputação de ser o berço da verdade. Mesmo que ele não conseguisse passar, apenas ganhar o favor do monarca dos seus ser batizado pelo cetro Endowing uma vez não era um grande problema. Leilin agora estava se sentindo muito confiante. O presente que ele preparou certamente mudaria de posto para 6 amanhecer magos. Como as coordenadas de outro mundo não seriam suficientes. Ele nunca prometeu ao Aide para não dar as coordenadas do mundo da lava para uma terceira parte de qualquer maneira. Era atraente o suficiente para que o monarca dos céus fizesse uma exceção. Ele não tinha certeza se o Aide e Zegn iriam liberar sangue depois de descobrir isso. Qual magus não levaria o segredo das coordenadas de um mundo para o túmulo? Apenas uma aberração como Leilin andaria ativamente, usando-a como um presente e dando-a aos outros. Bofel. A pessoa que chegou anunciou seu nome. Quando ele começou a julgar o mago, oposto a ele, a primeira palavra que veio à mente de Bofel foi jovem. Quer fosse seu belo rosto ou a força vital, tudo lhe dava uma sensação de juventude. Baseado nos rumores, Lord Leilin deveria ter menos de 300 anos, sim. Você já se tornou uma estrela da manhã e ganhou uma reputação tão grande. Bofel observou esse gênio Alok. Ele usava vestes e luvas douradas. Seus olhos estavam cheios de calor e seu sorriso era como o sol. Com o crescente pendurado no lóbulo da orelha, seu belo rosto era do tipo que garotas jovens, adolescentes ou mesmo magi fêmeas enlouqueceriam. Então é Lord Bofel. Leilin olhou para essa pessoa que parecia muito semelhante a um anjo, e não tinha ideia de como reagir. No entanto, a radiação da estrela da manhã de seu corpo era algo que não podia ser imitado. O monarca dos seus detinha o controle de várias organizações em todo o continente, e tinha algumas luas radiantes sob sua asa. Obviamente, as estrelas da manhã subordinadas a ele eram muito maiores em número. Bofel aqui foi um deles. Magos oficiais poderiam fazer modificações em seus próprios corpos. Quando um magus chegou à estrela da manhã, era quase certo que eles teriam algo estranho em seus corpos. No momento, Leilin não sabia se as asas brilhantes da outra parte se deviam à sua linhagem ou a algum tipo de feitiço. A única maneira de confirmar seria fazer testes nele. Você está aqui como representante do clã Ouroboros, meu senhor. O que é que você precisa? Bofel perguntou depois das saudações. Essa era uma questão que vinha pesando em sua mente por um tempo. Ele tinha ouvido falar das atividades recentes do clã Ouroboros, bem como de seu conflito com o Relâmpago de Júpiter. Era improvável que Leilin saísse em um momento tão crucial para um feriado. Milímetros. Ouvi dizer que a avaliação para virtuosos Skissages está prestes a começar. Eu vim carregando a verdade. Leilin não ocultou seus motivos. Avaliação? Bofel estava mudo. Nunca poderia ter esperado que Leilin estivesse realmente interessado nisso. O título de virtuoso seu sábio era apenas algo que tornava mais conveniente para os estudiosos viajar pelo continente. No entanto, Leilin já estava no Morningstar. Qual organização não lhe daria cara? Benefícios, honra e afins eram tão fugazes quanto teias de aranha para o Morningstar Magi. Talvez a única coisa que eles considerariam com importância fosse o batismo do cetro pulsante para eles. A única coisa que eles consideravam importante seria o batismo através do cetro dos adeptos. Um aumento de quase 20 pontos na vitalidade foi muito atraente até mesmo para Morningstars. Tissagia Praisal é uma seleção pública de magos em todo o continente central. Não estou qualificada? Perguntou Leilin com um sorriso. Claro que você é. A presença de Lord Leilin certamente fará a avaliação mais excitante do que o habitual. Bofel respondeu sem hesitar.
O Saja Praizal já havia ganhado reputação por sua independência de facções e status. Ele realizou a aprovação unânime de todos os magos do continente central, que foi como se tornou uma terra sagrada em primeiro lugar. Levava sangue fresco o tempo todo, e Bofel seria um tolo em recusar Leilin. Nesse caso, por favor, siga-me para a vila temporária que preparamos para você. Você pode organizar a tese que deseja apresentar, bem como suas experiências, e aguardar o início da avaliação. O convite de Bofel foi entusiástico. Embora eles fossem poucos em números, a Morning Stars era conhecida por participar da avaliação do sábio, e a Ski City tinha sua própria política para lidar com isso. Em geral, enquanto os magos que se apresentassem não infringissem as leis e não tivessem restrições sobre si mesmos, poderiam fazer o que quisessem e precisariam ser recebidos calorosamente. Muito obrigado. Leilin não rejeitou o convite de Bofel. Não importa onde ele fosse, ele seria monitorado de qualquer maneira. Ele poderia simplesmente se mudar para o lugar que havia sido especificado, e ele seria bem tratado também. Ponto. Meu senhor. Uma empregada vestindo um vestido de seda branco puro estava respeitosamente segurando uma toalha e outros itens, esperando por convocação de Leilin. Este é um bom lugar. Leilin tinha uma túnica branca solta e estava meio reclinado em uma cadeira feita de jade e pedra. Dentro do alcance do braço estavam boa comida e boa bebida. Ele agora estava dentro de uma gigantesca vila branca. Todo o lugar parecia ser feito inteiramente de mármore branco, resultando em uma aura de elegância refinada. 3 fontes foram colocadas ao lado de Leilin, jorrando água de nascente perfumada. Do lado de fora havia um jardim florido com um gramado. As terras da vila eram muito amplas, e em Ski City, onde cada centímetro de terra era extremamente valioso, isso era praticamente inacreditável. Naturalmente, privilégios especiais e tratamento preferencial eram inevitáveis. E apenas legítimos quando se tratava de Morning Stars. Depois de trazê-lo para esta área e instruir o pessoal para cuidar dele, Bofel saiu apressado, provavelmente para se apresentar aos seus superiores. A hierarquia estava gravada nas mentes das pessoas no mundo dos magos. Mesmo que Leilin exibisse sua incrível batalha e um talento aterrador, aquele que o recebia era apenas uma estrela da manhã. O verdadeiro governante de Ski City, Sua Majestade, o monarca dos céus, ainda estava agindo nos bastidores ao lado da outra lua radiante. Você é uma Litwing? Leilin não pôde deixar de perguntar depois de ver as penas brancas atrás das costas da empregada. Sim, meu senhor. Esta empregada era bastante alta e esbelta. Suas pernas e corpo eram perfeitamente proporcionais, resultando em uma curva suave. Os Litwings eram uma das raças aladas. Eles tinham uma sensibilidade excepcional às partículas elementares de energia da luz e, em geral, apresentavam resultados muito bons quando treinavam em técnicas de meditação de alto grau de tipo leve. Ela parecia estar usando uma técnica de meditação de 3 níveis. Claro, se ela fosse do nível de força de Bofel, Leilin seria incapaz de identificar sua linhagem e técnica específica de meditação, já que ambas estavam no reino da Estrela da Manhã. Qual é o seu nome? Leilin pegou uma toalha da outra parte e enxugou as mãos, perguntando com curiosidade. Yuru, meu senhor. A empregada, Litwing, falou como se estivesse com pressa. A presença de Leilin apenas exerceu muita pressão sobre ela, mesmo que ele intencionalmente retivesse suas ondulações de energia. Acompanhe-me lá fora. Desde que ele tinha chegado ao lugar chamado o Berço da Verdade, como poderia Leilin perder a chance de sair? Além disso, ele veio como convidado. Bofel seria estúpido ao ousar restringir sua liberdade. No entanto, ele estava atualmente no território de outra pessoa. Com Bofel sendo apoiado pelo monarca dos céus, Leilin teve que dar-lhe um pouco de cara e trazer a empregada. Tudo bem. Yuru abaixou a cabeça profundamente. Como empregada desta vila, ela obviamente conhecia seus deveres. Vamos. Leilin se esticou antes de assumir a liderança. Você sabe onde fica a grande biblioteca? Leilin estava mais interessado neste lugar. A informação em seu chip aí só veio do clã Ouroboros e do que ele se reuniu durante suas viagens. Comparado com a totalidade do continente central, isso era como uma gota no oceano. O Ski City, no entanto, era diferente. Não só era o território do monarca dos céus, mas também a terra sagrada do conhecimento, o centro acadêmico de todo o continente central.
O conhecimento que acumularam estava fadado a estar em um nível aterrorizante. Quanto aumentaria o Shipai depois que ele adquirisse tudo isso? Conhecimento era poder entre os magos. Isso não era mais apenas uma máxima e se tornar uma verdade fundamental. A grande biblioteca fica ao lado do Ski Plaza. Você gostaria de ir para lá, meu senhor? Yuru perguntou em voz baixa. Quando ela levantou a cabeça, a beleza quase demoníaca de Lelin aqueceu seu rosto. Claro. Há muito que me interessei pela maior biblioteca em todo o continente central. Havia uma sugestão de adoração no tom de Lelin. Havia uma sede e adoração de conhecimento específico apenas para aqueles que estavam ansiosos para aprender a verdade. Entendido, meu senhor. Por favor, venha comigo. Yuru começou a liderar o caminho. Seu cabelo longo e macio se soltava, ocasionalmente flutuando acima das asas de penas nas costas, como se estivesse sentado em uma brisa suave. Lelin esfregou o nariz e seguiu com uma risada. Depois de sair da área residencial, as sombras dos edifícios cônicos foram vistas como os edifícios cobriram o sol brilhando no céu. Havia plantas crescendo ao lado das ruas, impecáveis. As corridas movimentadas de pessoas viajavam de um lado para outro, fazendo com que Lelin se sentisse como se tivesse voltado ao seu mundo anterior. Capítulo 590. Gênio vendo algumas dessas estruturas, Lelin de repente entendeu um fato. Ski City ocupa uma pequena região de terra, mas tem uma população crescente. É óbvio que cada pedaço de terra aqui é caro. A vila que me destinaram estava provavelmente na região mais rica. Neste lugar, ninguém abaixo do reino da Estrela da Manhã pode ter tal luxo. Havia correntes de pessoas nas ruas, e praticamente todas as raças diferentes no continente central podiam ser vistas aqui. Os magos aqui possuíam auras eruditas e estavam vestidos com roupas luxuosas, tratando os outros com respeito. Através da influência da civilização, os comportamentos dos moradores da cidade evoluíram. Lelin exalou profundamente. Apenas um lugar como Ski City, que estava sob a proteção de um monarca, poderia exibir uma cena tão comovente. Quando Lelin retirou sua aura, ele agora parecia o mais comum dos magos de baixo escalão trazendo sua empregada para fora enquanto lhe dava um passeio. Ele não atraiu nenhuma atenção, enquanto caminhava, viu muitos Litwings como Yuru. Muito poucos estavam vestidos como servos, seguindo atrás de magos. Isso fez com que ele observasse a própria Yuru, e ele descobriu que ela estava faltando. Luzes brilhavam na mente de Lelin. O talento de Yuru não era nada em Ski City, e se ela realmente quisesse ficar aqui, ela precisaria confiar nos magos. Sua melhor opção era se tornar um servo. Naturalmente, aqueles que já eram considerados excelentes entre os Litwings obtiveram um status mais elevado. No entanto, independentemente de quanto status eles tivessem, eles só poderiam permanecer subordinados diante de seus proprietários. Isso era bastante desconfortável, e sentir tristeza pela sua própria espécie vivendo dessa maneira era compreensível. Brum! Houve uma explosão repentina nas ruas, e o local imediatamente se tornou caótico. HM. Lelin se moveu vários passos para trás sem deixar marcas, e Yuru ficou nervoso quando ela olhou ao redor deles. Essa energia intensa não estava me mirando, parece ser uma coincidência. Lelin pensou. Ele havia recuado para evitar problemas e acenou com as mãos para fazer o nervoso Yuru recuar. Ele então voltou sua atenção para a cena. Um grupo de magos vestidos de branco, com coroas de joias na testa e lâminas curvas nas mãos, brigavam com outro grupo de magos. Estas ondulações de energia. Elas estão no nível 3, mas possuem uma vitalidade assustadora. Não é ruim. Lelin viu facilmente através do véu que os magos haviam lançado sobre si mesmos. Os magos vestidos de branco tinham uma vitalidade surpreendentemente alta. Isso era especialmente verdadeiro para o líder deles. Sua lâmina curva lançando reflexos aterrorizantes de luz enquanto forçava os magos sombrios a se afastarem. Lelin estava bastante interessado em obter informações sobre a moderação do corpo. Conflitos como esse acontecem com frequência aqui? Lelin olhou para Yuru. Yuru balançou a cabeça. Não. Eu estou aqui há décadas, e esta é apenas a quarta vez que uma coisa dessas está acontecendo. O comitê do sábio reagirá em breve. Eles já estão lá. Lelin olhou para o céu, um sorriso no rosto. Rumble. Chamas de platina cintilaram, formando um grupo de luz do qual um mago em túnicas de platina surgiu. Ele parecia extremamente jovem, até infantil. No entanto,
No momento em que ele chegou, uma energia assustadora varreu a área. Os dois grupos de magos que estavam em uma disputa foram imediatamente soprados para trás. O líder caiu de joelhos quando seus ossos explodiram sob uma força supressora. Finalmente, ele desabou no chão como um sapo gigante. Domínio Morningstar. Este pequeno diabinho era na verdade um Morningstar Magus. E, além disso, a primeira reação das Skissity a tal problema foi enviar uma estrela da manhã para suprimi-la. Swish. Enquanto isso, ainda mais magos vestidos como o uniforme de Skissity tinham corrido para o local. Nenhum deles estava abaixo da hidrofase em termos de poder, e todos eles tinham uma aura endurecida e sangrenta e uma expressão indiferente. Com a supressão de uma estrela da manhã, bem como a chegada de um grande grupo de elites, os dois grupos foram imediatamente contidos. Até mesmo seus mares de consciência estavam presos enquanto eram escoltados para longe. Suas cabeças estavam baixas. Ele. Como esperado das Skissity. Sua força é tão grande que eles podem enviar essas forças de elite de maneira bem casual. Leilin invejou-os. Yuru entendeu mal seu olhar. Vendo este senhor observando a direção em que estes magos foram levados, ela pensou que ele poderia estar se perguntando como eles seriam atendidos. Eles estão prontos para... Como eles ousaram criar problemas em Skissity, pessoas de ambos os lados serão punidas. No mínimo, serão expulsos e podem até ser forçados a trabalhar, explicou ela a Leilin em voz baixa. Milímetros. Quem são eles? Leilin não estava realmente interessado no estado em que acabariam. O que mais o preocupava eram os feitiços de temperamento corporal que os magos haviam usado. Embora fosse apenas uma rápida olhada, Leilin poderia dizer que seus métodos de temperar o corpo estavam completos. Se houvesse informações para Morningstars, então definitivamente seria capaz de afetá-lo até certo ponto. Eu não sei, mas com base em seus trajes, eles devem ser pessoas do deserto do norte. Yuru respondeu. De repente, ela sentiu um calafrio em seu corpo e olhou em volta, percebendo que algo havia mudado. Sob o domínio de uma estrela da manhã, sejam os magos ou os residentes, todos estavam deitados no chão, com medo de se mexer. Na verdade, eles não podiam se mexer, e ainda assim ela estava de pé como se nada tivesse acontecido. Ela e Leilin pareciam extremamente fora de lugar nessa cena. Esta é a força do meu senhor. Afinal, ele também é uma estrela da manhã. O Magus flutuando no ar descobriu esta estranha situação rapidamente. Com um lampejo de chamas de platina, a infantil Morningstar apareceu na frente de Leilin. Eu nunca esperei ver um senhor aqui. Ao ver Leilin, a arrogância em sua expressão foi moderada. Quando o jovem se virou e viu Yuru, o reconhecimento surgiu em seus olhos. Eu lembro de você. Você é uma empregada na vila de Bofel. Sim, Lord Weirs. Yuru se ajoelhou, respeitosamente, fazendo apresentações. Este é um convidado importante de Lord Bofel, Lord Leilin Fallier do clã Ouroboros. Então é você. O mais forte Kemoyin Walok, alguém que matou Demon Terciriu logo depois de avançar para a Estrela da Manhã. Leilin pouco podia fazer sobre isso. Como não havia um método óbvio de classificar as Estrelas da Manhã, sua reputação e realizações em batalha haviam se tornado suas características distintivas. E o que ele era atualmente famoso era matar Demon Terciriu. Quanto ao título de Kemoyin Walok mais forte da história, ele não tinha ideia de como isso havia acontecido. Isso o deixou sem palavras. Lord Weirs se tornou uma estrela da manhã antes mesmo de atingir 100 anos de idade. Mesmo em toda a história do continente, ele está entre as centenas, antes de chegar a 100. Leilin assentiu em compreensão. Quando alguém avançava para se tornar um mago, eles permaneciam permanentemente em sua aparência original. Este sujeito deve ter se tornado um magus oficial extremamente cedo, e os seguintes avanços o ajudaram a manter sua aparência. Foi por isso que ele apareceu este juvenil. Parece que ele provavelmente se tornou um mago oficial entre 8 e 9 anos de idade. Que gênio demoníaco! As pupilas de Leilin encolheram. Quando tinha 8 ou 9 anos de idade, ele provavelmente nem sabia o que era um mago. Para alcançar esse nível, é preciso uma aptidão surpreendente, mas isso não é suficiente. Também é preciso haver técnicas de meditação de alto nível e recursos expansivos, bem como a orientação de professores famosos. Parece que esse Weirs tem um ótimo apoio. Mesmo enquanto se perguntava sobre essas coisas lá dentro, Leilin fingiu estar chocada. Lord Weirs é um gênio raro no continente. As estrelas matutinas como nós só podem corar de vergonha.
Palavras de bajulação eram gratuitas e ele escolheu especificamente as melhores palavras. Como esperado, um olhar de orgulho surgiu no rosto de Wears. Rosto era algo que ele havia jogado há muito tempo no ralo. Com a força, o talento e o apoio deste Magus, não se podia demonstrar desgosto no rosto, a menos que fosse possível matá-lo de uma só vez e eliminar seus apoiadores. Leilin não tinha nada contra ele e começou a avaliar sua própria força. Provavelmente foi difícil destruir Ski City, razão pela qual suas palavras de bajulação eram ilimitadas. Mesmo que fossem apenas brincadeiras, também dependia de quem as estava dizendo. Wears tinha sido tratado como um gênio desde que era jovem e provavelmente ouvira muitos elogios como esse antes. No entanto, elogios de Morningstar como Leilin, evidentemente, colocá-lo de bom humor. Claro que não. Se eu, como estou agora, fosse comparado a Cirilo, as coisas poderiam ser um pouco difíceis. Admiro muito o Lord Leilin. Os gênios eram talvez a mais solitária das pessoas. Wears nunca teve alguém da mesma idade que pudesse falar com ele como igual. Enquanto Leilin era um pouco mais velha do que ele, eles eram um pouco mais ou menos da mesma idade. Além de ser um Alok, Leilin também tinha alguma reputação em Potionering. Assim, Wears sentiu como se tivesse encontrado um companheiro na mesma idade e começou a conversar com Leilin. Uma vez que esta questão acabar, eu definitivamente vou visitar Leilin. No final da conversa, Wears automaticamente abandonou a formalidade do título do senhor, chamando Leilin pelo nome. Isso mostrou que eles se aproximaram. Wears e Leilin conversaram por um longo tempo como se ninguém mais estivesse presente. Quer fossem os magos no chão ou os outros guardas, ninguém ousava perturbá-los, e eles só podiam esperar com pena. Claro, devido ao poder dos domínios do Morningstar, eles não podiam ouvir o conteúdo da conversa entre os dois. Tudo o que sabiam era que aquele senhor deles, que sempre parecera frio, parecia estar de bom humor. Havia muito poucos magos que o senhor achou serem companhia agradável. A equipe de guarda ficou surpresa quando todos deram uma olhada em Leilin antes de partir com Wears.